Muito bem, pessoas e pessoas deste pequeno planeta azul que fala português, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho da internet, Overray Master Talk, episódio número 56. E nesse episódio a gente vai discutir sobre uma coisa que mexeu com a vida de todo mundo desde o início da pandemia, que é essa história do home office ou trabalho remoto. Como é que foi para você? Funcionou, não funcionou? Você acha que é melhor, que é pior? Sente falta de voltar para o escritório ou prefere ficar em casa? Será que isso veio para ficar? Pois é, a gente trouxe inclusive para conversar sobre isso um convidado mais do que especial, que é o supervisor generalista da Industrial Light and Magic, o senhor Délcio Gomes. Délcio, que já é velho conhecido aqui do nosso podcast, já participou de vários episódios, volta para falar um pouquinho sobre como foi a experiência da ILM nessa história de repente, do nada, ter que mandar todo mundo para casa e começar a trabalhar remotamente. Será que funcionou? Pois é, você vai saber isso e muito mais durante esse episódio limpíssimo do nosso podcast, que está disponível no Spotify, iHeartRadio, Deezer, Apple, todo lugar e também no YouTube. E se você quiser assistir pelo YouTube, lembra que é uma experiência diferente, que vai ter mais informações passando na sua tela, com coisas que a gente fala no podcast, que a gente comenta, links, enfim. É muito legal, muito diferente, de repente até mais completa. Sei lá, você que vai me dizer, e você inclusive vai me dizer nos comentários, olha só, hein? Comenta aqui embaixo, fala se você gostou, se você não gostou, dê o seu like, assina o canal, liga o sininho, aquela coisa toda que você já conhece, tá bom? Por isso, um bom podcast para você e a gente vai agora falar com Délcio Gomes. Este episódio é um oferecimento de Chaos Create Your World. Muito bem, pessoas e pessoas desse pequeno planeta azul que fala português, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho da internet mundial, Overray Master Talk. Episódio não dá para ler aqui atrás, mas o episódio número 56, com ele, meu irmão gêmeo, senhor Délcio Gomes. E aí, Délcio? Eu tava com saudade, Eloy. Pois é, faz tempo, né, que a gente não fala. Faz um tempo que eu não escuto essa voz gostosa falando assim. E o mais engraçado é ver você fazendo, porque geralmente eu só escuto. E agora dá pra ver seu rostinho fazendo, né? Essa nova temporada do podcast que agora vem com vídeo e tal, né? É bem diferente, mas é legal, né? É legal. O pessoal, o feedback tá bacana. Eu só esqueci de botar meu pó de arroz. Só isso. Poxa, você sabe que assim, eu comecei a entender essa história de pó assim na cara quando eu comecei a fazer com a câmera, né? Porque eu ligava uma luz, que tem uma luz aqui, uma luz circular. Eu ligava velho. E eu vi num coisa, como é que chama? Um vídeo no YouTube de um sketch de humor, os caras falando que quando você tá bem de vida, a sua testa não brilha. E aí eu comecei a olhar aqui e falei, então tá faltando tempo pra chegar ali, mas tudo bem. Mas enfim. Então, assim, é o seguinte, pra quem, né, ainda não se ligou, a gente hoje vai falar sobre um assunto que, pô, ele se tornou muito mais relevante do que talvez ele fosse, né, para todo mundo, né, antes da pandemia, e talvez ele fique cada vez mais relevante porque a gente está vendo uma mudança muito interessante na forma como as empresas estão trabalhando, que é a história que a gente aqui no Brasil chama de home office, né? Em inglês é working from home, né? O correto, né, seria working from home, né? Aqui a gente chama de home office, que é essa história de você que trabalhava num estúdio, numa produtora, numa empresa de arquitetura, sei lá, passou a trabalhar em casa por causa da pandemia. Isso a gente está falando de exatos 2 anos atrás, né? Foi em março de 2020 que a coisa, né, meio que deu aquela desandada, né? Todo mundo, né, saiu. Eu lembro que no dia em que... Eu lembro do último dia que a gente estava no escritório, que veio uma ordem, na hora do almoço, falou assim, galera, todo mundo vai para casa. Aí foi meio apocalipse zumbi, aí a gente olhava, aí eu tive que, né, terminar as coisas ali, aí chegou a minha diretora e falou assim, Lói, o que você tá fazendo aqui ainda? Vai pra casa, tipo, mó desespero, né? E, puxa, a gente fez daquele jeito. E você tem, na ILM, né, lembrando para quem, né, não ouviu todos os outros episódios com o Délcio, porque o Délcio já é velho de casa aqui, né? O Délcio trabalha na ILM já há quantos? 20 anos já? Vamos fazer 8. 8 anos, né? Faz 8 anos, né? Pois é. Ele tem um ponto muito interessante, a gente vem conversando, obviamente, há muito tempo, um ponto muito interessante dessa transição, né? E aí, obviamente, a gente tem sempre aquela sensação de, nossa, porque aqui a gente está fazendo de um jeito, mas como será que estão fazendo do outro? Será que funciona, não funciona?
Então eu quis trazer o Delcio para contar um pouquinho como foi a transição da ILM, né, e do trabalho dele para esse esquema de trabalhar de casa. Funcionou, não funcionou? A gente viu os filmes, funcionou pra cacete. Mas, né, pra nós pelo menos, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho, Deus, como é que foi essa história? Vamos voltar lá pra março, né? Mais ou menos março, Vamos. né, de 2020. Como é que foi pra vocês? Como é que chegou essa história de, ó, galera, todo mundo pra trabalhar em casa? Como é que foi isso? Cara, é engraçado que você falou né, batendo. "Ó, gente, vai para casa." Foi basicamente isso, mas é engraçado porque fez-se uma fila no elevador, no corredor, porque só podia entrar uma pessoa no elevador por vez, sacou? Nossa. Eles não abriram, tipo, a escada de emergência, vai todo mundo. Então, foi exatamente assim como você falou. Todo mundo foi para casa e acesso remoto ao trabalho, no trabalho, já existia antes, tá? As pessoas já podiam acessar, só que o acesso era restrito aos supervisores, aos leads e coisa e tal. E também ele era muito, ele não era, você conseguia acessar, mas ele não era muito optimizado para você poder realmente trabalhar com a parada, sacou? O frame rate de você olhar uma animação, uma, né, mexer com as coisas na viewport, você conseguia talvez assim checar se o seu render estava funcionando, né, fazer algumas coisas muito básicas, mas conseguir realmente trabalhar durante 8 horas eu diria que era praticamente impossível, tá, Ela? Eu estou ficando. É a primeira vez que eu estou falando e vendo a sua cara, né, assim, tipo. Porque geralmente eu faço assim, eu falo com void, né? Eu falo Tá com. com a voz do além, né? E aí a Tá sua cara, desconcertado, né? a sua cara de pessoa, sacou? Prestando atenção, assim, é inacreditável. Mas tudo bem. O É que eu porque as estava pessoas de falando? repente acham que eu não estou prestando atenção quando o convidado fala, né? Vocês estão vendo que eu realmente estou prestando atenção, Não, e né? a tentativa de você tentar anotar alguma coisa sem deixar as pessoas perceberem foi fenomenal, sacou? Eu tô Foi aqui só no fenomenal. celular, só dando aquela digitadinha aqui. Mas, enfim, foi difícil. Aí demorou-se um tempo até as coisas se estabelecerem de novo. No início, para te falar a verdade, foi quase um caos, porque o acesso remoto era muito restrito, como eu falei, teve que se abrir o acesso para todo mundo, e aí a conexão que já existia, né, caiu e foi assim, a gente passou uns meses ali bem complicados, assim, de não conseguir conectar, né, as pessoas estavam usando seu computador Pessoal, né? pessoal, então muita gente estava tendo dificuldade, assim, porque a gente trabalha, nosso sistema, embora a gente tenha máquinas de Windows, né, o nosso servidor a nossa pipeline principal é Linux, né, Uhum. somente o CentOS. Enfim, muita gente em casa usa Mac, então teve que se dar uma ampliada, né, para conseguir suportar muita gente. Tinha gente que não tinha PC em casa, tá ligado? Até a Então teve que internet às vezes se. não é boa, né? Isso também era outro problema muito sério, né? E, enfim, então, com o tempo, eles foram melhorando as coisas assim. Eu fiquei impressionado com a velocidade que eles fizeram. Por exemplo, uma coisa que foi imediatamente eles começaram a fazer foi tirar. Porque, assim, uma coisa que eu tenho que explicar é o seguinte: a ILM em Vancouver, né, que a ILM tem 5 estúdios ao redor do mundo, né? São Francisco, Vancouver, são estúdios que seriam assim primos, digamos assim. Então existe um cabo subterrâneo, submarítimo, sei lá, que Uhum. liga São Francisco a Vancouver. Então a galera de Vancouver sempre trabalhou direto dentro do servidor Uhum. de São Francisco. Então, a galera de Vancouver não sofreu muito no início, porque basicamente eles tinham um negócio chamado Teridate, eu acho. Teridate, que é um computadorzinho pequenininho, né? Uhum. Que acessava as máquinas daqui de São Francisco. Basicamente, o que eles tiveram que fazer foi levar o Teridate para casa. Sacou? E aí começaram a querer fazer a mesma coisa para o pessoal de São Francisco. Só que as máquinas físicas, né, que a gente usava, eu, por exemplo, tinha 2 máquinas, uma Windows e uma Linux. Elas estavam fisicamente na minha mesa de trabalho, né, Sim. na minha workstation.
A primeira coisa que eles tiveram que fazer foi transferir todas as máquinas para dentro do servidor, para fazer igual o pessoal em Vancouver tinha, que as máquinas estavam mais próximas da onde a gente guarda a data, né? Outra coisa foi que eles fizeram muito rápido foi redistribuir. Quando a gente fala de... Isso é muito louco, né? Porque a gente pensa de efeitos visuais e às vezes a gente esquece que quando você está em casa trabalhando, você está falando ali de meu disc, como fala? Meu HD, sei lá, né? Você está falando ali, ele tem uma quantidade de data, não sei o quê. Agora, quando você está falando de um escopo de trabalho tão grande, você tem que lidar com informação, né, o data management, né, das coisas, de uma maneira mais diferente. Né? Então, basicamente, você tem o que a gente chama de tiers, né, na hora que você está trabalhando no HD. Seus HDs mais rápidos, né, o acesso mais rápido que você tem, tanto na rede como na estrutura física, né, eles seriam o que a gente chama de Tier 1, que é o acesso mais rápido que tem. Né? Que é isso que a gente usa para trabalho. Daí, os tiers vão caindo conforme, por exemplo, biblioteca de texturas, digamos assim. Você não vai acessar a biblioteca de textura com a mesma velocidade que você vai acessar uma área de trabalho. Então, essas já começam a cair para um tier menor. Né? E aí vai, né? Backup, por exemplo, tier 5. Então, uma das coisas que era problemática é que o tier que eles usavam para acesso remoto, ele já era um tier mais baixo. Sacou? Então já começava, você ia abrir um arquivo por acesso remoto, ele já era zoado, sacou? Então eles tiveram que reestruturar isso. A gente hoje em dia tem um tier, antigamente só existia tier 1, agora a gente tem um tier 0, uma parada que eles desenvolveram recentemente. De imediato, as pessoas usavam seus computadores pessoais para entrar e muito rápido, assim, eu digo em questão de meses, tá? A Disney fez um contrato com a empresa Dell, né, de computadores, e hoje em dia a gente tem o que a gente chama de Gonk, que sabe aqueles robozinhos de Star Wars passando, tá ligado? Gonk é aquele robozinho que passava no chão, sabe? Sim, sim. Controle remoto. Eles desenvolveram um computadorzinho menor, né? Porque uma das coisas que foram mais preocupantes nessa época, né, que a galera precisava trabalhar, mas a coisa mais preocupante era justamente como fazer para as pessoas acessarem o seu trabalho e não ter risco de invadirem o computador, né, roubarem data, enfim, conseguirem acessar, né, porque a gente geralmente fala que o acesso dos arquivos que a gente tem, eles são blindados, no sentido de que a sua máquina no trabalho ela não tem acesso à internet. Né? Você para conseguir acessar a internet do trabalho, eu tinha que acessar uma outra máquina dedicada para entrar na internet, e essas máquinas não tinham maneira de se comunicar. Se eu precisasse assim, baixar alguma coisa, eu tinha que colocar isso numa parte especial e levava-se um tempo até que uma pessoa de TI pudesse passar esse arquivo, seja lá o que for, para dentro do nosso servidor. Né? Estou falando muito, né, Eloy? Não, mas eu acho interessante, na real, assim, as pessoas não têm noção dos níveis de segurança que você tem e do nível de complexidade que você tem numa empresa como uma ILM. Eu acho que é interessante, porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando da experiência que a gente teve na AW, né, que é a empresa que eu trabalho durante o dia, que a gente também ninguém estava preparado para o acesso remoto em massa, né? E eu me lembro que quando veio essa história, a gente foi, sei lá, era uma terça-feira, acho que foi dia 19 de março, era uma terça-feira, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fui falar com os caras de TI, e os caras, não, é só entrar na VPN. Eu falei, velho, vai dar ruim. Eu falei, você não tá entendendo, vai dar ruim. Por quê? Porque eu vou mandar o meu funcionário, eu já tinha, na época, na departamento de 3D, tinha 20 funcionários mais ou menos, eu vou mandar 20 pessoas abrirem via VPN suas cenas do Max, que, né, 400, 600, 800, 1 giga, né? Isso vai ficar rodando para chegar na máquina do cara, para depois o cara poder abrir. Aí eu falei, nós vamos mandar render na rede, é isso. Eu vou mandar um DR, né, via VPN. Eu falei, vocês estão loucos.
Ah, mas o que você sugere? Eu falei, vamos fazer acesso remoto. Que é exatamente, né, o que você estava falando. Então, tipo, a gente. Só que eu fiz, obviamente, né? A versão nossa é mais simples. Então, não, a gente fez. Eu peguei e botei o Google Remote Desktop para todo mundo. Falei, ó, é o seguinte, gente. Remote Desktop, as máquinas vão ficar nessa sala. Vocês vão entrar, a senha é essa. Fiz uma senha para todo mundo. Vocês vão entrar. E, cara, nós estamos trabalhando até hoje assim. E funciona, ó, lindamente. Porque pro que a gente precisa, imagina. A gente ficar trazendo Uhum. arquivo. Claro que nós não temos o nível de segurança, de necessidade de segurança que você tem, porque, na boa, o mundo quer saber o que acontece no final do Doutor Estranho e o Universo da Loucura, o Multiverso da Loucura, né? O mundo não Uhum. quer saber do 3D que eu tô fazendo para uma apresentação na quarta-feira, né? E, Tipo, às vezes parece exagero, Eloy, mas em outubro do ano passado eu fui atacado, minhas contas pessoais foram atacadas para é, justamente tentar entrar na ILM, tá? eu imagino. Mano, a gente tem no celular, a gente tem porque toda vez que eu tenho que acessar a máquina remota, eles mandam a confirmação pelo meu celular que tem o token, né? Sim. E eu comecei a receber mensagem em todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, e-mail, caramba, quatro, tentando. E não fui só eu, tá? Foi uma Sim. galera. Eles tentando achar de alguma forma você mandar o seu token para eles, né? Para eles conseguirem acessar a sua máquina lá. Mas a questão de segurança foi uma questão. Não só isso, eles tiveram que fazer. Você, antes de fazer. Eu falei que antigamente você já tinha o acesso remoto. E ele era limitado justamente para supervisores e coisa e tal, porque você tinha que fazer um treinamento para Uhum. poder fazer isso. Então, e nesse treinamento, é quando você faz um disclosure especial, digamos assim, falando o seguinte: ó, meu amigo, se vazar, e você vazar intencionalmente, né? Porque eu tenho toda uma preocupação na boa. Por exemplo, você tem a escada aqui atrás de mim, né? Uhum. É, se tiver gente passando, se você botar o seu monitor por uma janela, né, tem toda uma questão de tipo sigilo, né, para não dar bobeira com essas paradas, sabe? Então, você tem que fazer realmente um curso, né, saber, enfim, isso a gente teve que preparar todas as pessoas, para as pessoas assinarem essa merda. Eu não pode Uhum. falar merda, né? Pode. Tem que falar, Eu não pode? monetizo, velho. Você fala o palavrão que você quiser, não tem problema. A gente não monetiza nada aqui. Então tá bom. Porque na dúvida, quando eu não tenho palavra para falar, eu geralmente boto um palavrão. Você já percebeu isso? Normal. Eu, Sacou? quando E tenho, eu também ponho você, palavrão. Então, você sendo meu irmão gêmeo, você é o meu irmão gêmeo educado. Sacou? porra, você tá As mal, hein? pessoas, Porque se as eu sou pessoas, educado. as pessoas já me falaram isso. Você é o irmão gêmeo educado. Eu sou Caralho. desbocado. Sacou? E a outra coisa que eu ia falar também, que a gente está falando muito aqui das questões, digamos assim, técnicas, né? Sim, sim, de De trabalho acesso e tal. remoto. Existe todas umas questões do workflow, né? Até mesmo social. Sim, Sacou? sim. Você não está mais, você não tem aquele momento do dia em que você encontra o seu amigo de trabalho e você, num momento de café, sei lá, tomando um cafezinho, vocês estão discutindo sobre alguma solução, coisa e tal. Essas coisas agora, se você deixar, né, a função de e-mail, de chat, essas coisas assim, né, ficaram muito mais, se acentuaram muito mais, né, porque eu sinto que as pessoas às vezes têm digamos assim, não é vergonha, né? As pessoas, se, por exemplo, eu acho que não existia, pelo menos aqui nos Estados Unidos, tá? Uhum. Na ILM foi muito assim durante muito tempo. As pessoas não têm o costume ou o discernimento, sei lá, eles não estão acostumados a fazer uma chamada de vídeo igual a gente está fazendo aqui, né? Ah, Sério. as pessoas não, a gente não está acostumado a fazer essa. Então, foi uma coisa que a gente teve que fazer. Eu sentei com uma galera, com a minha manager, né? E a gente começou a incentivar as pessoas. Ó, todo dia de manhã, vamos fazer uma reunião de manhã, 15 minutos, para o pessoal se ver, para perguntar como é que estava na época da pandemia, né? Como é que estão as coisas aí? Você está bem? Como é que você está psicologicamente? Sacou? Porque essa distância, né, de trabalho, por exemplo, uma das coisas que eu mais sinto falta até hoje em relação ao trabalho, e virou uma balança, né? Porque muita coisa. Eu vou falar agora das coisas ruins, né? Mas tem muita coisa boa que surgiu
Eu dou um exemplo de cada, assim, para depois. Um exemplo ruim é justamente que antigamente eu entrava, a LM, né, o layout da onde eu trabalhava, é um layout assim, meio aberto. Então eu tinha acesso e podia ver monitores de outras pessoas trabalhando. E era uma puta de uma influência assim, de criar, como se diz assim, me faltou a palavra, me ajuda. O ambiente de criação colaborativa, né? Que Isso, e aí você tá recebendo influências de várias coisas e de repente você fala, tem puta, uma palavra, eu estou procurando uma palavra, inspiração. Me dava uma inspiração, né? inspiração. Isso, sacou? E aí você ficava inspirado em olhar o que as pessoas. Pô, você chegar no cara, pô, legal isso, hein? O que é isso? Ah, tô fazendo isso para tal filme, tô fazendo isso para. Né? Isso acabou, porque as pessoas, principalmente entre projetos, né? Uhum. Porque as pessoas acabam conversando entre elas dentro do seu próprio projeto, mas acabam se isolando do que está acontecendo na empresa como um todo, sacou? Isso foi um problema que a gente identificou muito rápido, Uhum. de E você vocês estar conseguiram isolado. resolver alguma coisa nesse sentido? Olha, resolver é complicado, né? Mas a gente tentou melhorar. Por exemplo, a gente tem reuniões de. A gente tinha uma reunião de empresas a cada 6 meses, eu acho, se não me engano. Não, era de 4 meses que eles Uhum. faziam. E agora a gente está fazendo isso quase todo mês, para tentar justamente ficar muito claro o que está passando por dentro da empresa, coisa e tal. Nosso departamento faz reuniões com mais frequência. Virou, infelizmente, né, eu que já zoava que a Industrial Light Magic não significa a ILM, né, não Não é significa Industrial industrialized, Light né? Magic, I love meetings, né, que em português é eu amo reuniões. Infelizmente, se não teve outro jeito, a gente teve que intensificar o número de reuniões, mas aí entra o lado bom, tá? Várias vezes na minha carreira dentro da LM, eu era obrigado a ficar numa reunião, às vezes, esperando De o meu falar. momento de fala, né? Então, deles, por exemplo, essas coisas assim, eu não tinha acesso à minha máquina, então eu ficava ali, Perdendo tempo. não utilizando aquele tempo da maneira que eu poderia utilizar. Agora, como a gente está com acesso remoto, eu posso estar aqui falando com você, e se você estiver falando com outra pessoa, eu posso estar trabalhando a minha coisa, ou respondendo mensagem, ou efetualmente, Resolvendo as coisas, né? exatamente, enquanto as reuniões estão passando. Por isso que eu estava falando que virou uma balança. A gente realmente intensificou o número de reuniões, o que se você olhar por si só, é meio detrimento, não? É meio ruim? Uhum. Olha, eu vou. É porque de repente tem gente que ainda não me conhece. Eu vou falar que eu não sou babaca. Say what? Na verdade, eu sou. Na verdade, eu sou babaca, mas às vezes realmente, como eu Falta, tô. né? A palavra não vem, tá? Mas, enfim, se quiser me chamar de babaca, vai me chamar também. Mas o que eu estava falando? Então é essa balança, sacou? De certas coisas em relação ao nosso modo de trabalhar que foram ficando difíceis. Uma outra coisa que, pelo menos na nossa área aqui, você quer falar? Eu vou dar uma pausa. Preciso tomar água, porque. Não, mas você sabe o que você estava falando assim, a gente quando fala de trabalho remoto, a primeira coisa que a gente fala é do tempo que a gente perdia trabalhando localmente. Então, por exemplo, você mora bem longe da LM. Sim, Mora sim. longe. Você demorava mais ou menos o quê? Uma hora mais ou menos para chegar? Olha, quando eu me mudei para cá, demorava 45 minutos. Antes da pandemia, estava me demorando assim 1 hora e 45 minutos para chegar no trabalho, em uma direção. Mas isso indo de Sacou? carro ou pegando De o. carro, de carro, de Então carro. assim, se você for pensar, vamos colocar uma hora e meia, você ganhou de volta 3 horas do seu dia. Sim, Que mesmo que você esteja trabalhando, que você entrasse uma hora e meia antes e saísse uma hora e meia depois, você estaria muito mais descansado. Né? sim, A gente sempre sim. pensa nisso. A primeira coisa que a gente pensa é sobre o tempo perdido. Mas uma coisa que você falou que tava me pegou aqui foi o lance de a gente estar fazendo mais reuniões. Talvez a gente não fale. Eu super me identifico, porque eu também, logo no início, a primeira coisa que eu fiz com a equipe foi reuniões diárias para que todo mundo saiba tudo o que está acontecendo. Uhum. Então, só que eu faço à tarde para a gente fazer um balanço do dia. Eu não faço de manhã. Então a gente sempre, no final da tarde, 5 horas, a gente tem uma reunião, a gente fala, ó,
projeto tal, como é que tá, projeto tal. Todo mundo sabe tudo de todos os projetos, todo mundo sabe tudo que está acontecendo na empresa, tal, porque eu faço questão de fazer que todos eles participem e escutem, porque é uma forma de você manter uma atmosfera de uma equipe que está Uhum. ali funcionando. Mas isso também tem um lance muito interessante que é, a gente falava muito entre si, picadamente, e a gente não considerava que isso era reunião. Mas você estava falando de Uhum. trabalho, eventualmente. Né? Então, às vezes, você está no café falando de trabalho, resolvendo um negócio, mas você acha que você está tomando um café. Mas não, você está fazendo uma reunião. Então, talvez a Sim. gente tenha oficializado essas reuniões mais informais, colocando elas todas no fim do dia, por exemplo, para que todo mundo saiba. E uma coisa que a gente faz muito, eu não sei se vocês têm essa cultura aí, a gente tem, por exemplo, subchats, né, de cada projeto. Então, por exemplo, se digamos que eu estou num projeto X lá, é muito comum a equipe que está nesse projeto manter um chat de voz aberto o dia inteiro. E, pô, não sei o que, não, vocês viram, não sei o que lá e tal. E a gente vai conversando, a gente chama de podcast até. A Uhum. gente fica conversando, batendo papo, falando bobagem e tal. Ó, vocês viram isso aqui? Nossa, pô, você viu o Will Smith que deu uma porrada no Chris Rock e não sei o quê. E isso criou, no final das contas, uma sensação muito mais próxima. Porque hoje é interessante, eu com a minha equipe, eu troco muito mais mensagens com eles, pessoais, depois. Ó, para não dizer que eu tô mentindo, ó. Quer ver? É que eu não quero que apareça outras coisas. Mas se você bater o olho, tá o nome. Esse menino vai ficar louco a hora que ele vê isso. Que é o Alexandre que trabalha comigo, tá mandando mensagem, tipo, pô, você viu não sei o que e tal. Porque isso Peraí, aproximou. esse menino tá trabalhando domingo? Não, é Tá exatamente esse fazendo as pessoas ponto. trabalhar. Ah, É, tá não, bom. imagina, você acha que eu vou fazer os caras trabalhar domingo, né? Justo eu. Mas o que eu quero dizer é do tipo, criou uma proximidade entre as pessoas, porque agora a gente conversa muito mais entre si de um jeito mais focado. Então eu acho interessante que mudou, né, a dinâmica. Claro que existem Sim. pessoas que sentem falta da interação pessoal. Tipo, de ver o cara, de aí, como é que você tá, não sei o quê. Mas Eu, mudou, né? Eu acho interessante isso. mas você está falando disso, me lembrou de uma coisa também, porque como o ambiente é aberto e você vê os computadores, eu falei de inspiração. Também me atrapalhava muito, porque eu tenho uma dificuldade de concentração, no sentido de que me leva um tempo, né, a concentrar, e uma vez que eu estou na zone, In the na zone, zona, né, se alguém chegar para me interromper, isso eu perco isso e me demora de novo uns 15 minutos até chegar na zona de novo, sacou? uhum. E a quantidade de gente, principalmente depois que eu virei supervisor, a quantidade de gente que parava para falar comigo era absurda. As pessoas me viam e eu tentei durante um tempo, eu não gosto de trabalhar com música, tá? É uma coisa minha. Porque a música me distrai, eu começo a prestar atenção na música, eu paro de prestar atenção. Eu sou tipo aquela pessoa que tem que. Isso é um problema meu sério quando eu jogo videogame, sabia disso? Sério. Tipo, tô jogando The Witcher, né? A pessoa chega para mim e passa, você tem que ir lá no castelo salvar a mulher. Aí eu, beleza, tô no meu cavalo, tô indo pro castelo, daqui a pouco aparece uma criança. Opa, perdi minha galinha. Eu, tá bom, Fodeu. opa. Tô indo ali. Aí, opa, a gente viu um lobisomem. Aí daqui a pouco eu tô na puta que pariu e eu esqueci o que eu tenho que fazer, sabe? Esse é o meu problema. Mas no trabalho remoto, o que aconteceu eu desligo a notificação, a não ser que seja uma coisa muito importante, Uhum. e de vez em quando a minha zona para, né, se não for uma coisa importante que eu tenho que responder na hora, aí eu começo a olhar e ver as coisas, responder. Mais ou menos como aconteceu com o e-mail, né? As Uhum. pessoas me mandavam e-mail e vinham na minha mesa falar comigo, Tipo, né? você Então leu isso meu e-mail, né? ajudou. Sacou? Eu ia ver o e-mail depois, não, esquece, já resolveu. A maior parte do dia eu ficava, já foi resolvido, já foi resolvido, já foi resolvido. Né? Tipo ticket, É, tira ticket. ticket de suporte, né? E isso que você falou eu realmente eu ganhei, não só eu ganhei as 3 horas do dia, porque de novo a balança, tá? Que eu estava falando. Sim. Eu ganhei as 3 horas do dia, mas em compensação, quando eu chegava em casa, meu trabalho acabava, sacou? Uhum. É, eu ganhei essas 3 horas e foi para mim foi uma benção. Eu sei que muita gente sofreu com a Covid, tá? Eu sei disso, tá, Eloy? Um abraço. Sinta-se É, abraçado, né? eu sei que muita gente sofreu com isso, mas para mim, de certa forma, isso foi uma benção no sentido de que eu consegui participar muito mais da vida das minhas filhas depois da pandemia, né? Eu consigo pegar elas no colégio, levá-las no colégio,
eu consigo almoçar com a minha esposa de vez em quando, coisas que eu, antes, por causa da distância, né, de trabalho e tal, eu saía às Impossível, vezes de né? manhã cedo e chegava em casa e eu não via minhas filhas. Minhas filhas estavam dormindo quando eu saía, quando eu voltava, elas já estavam dormindo de novo. Então, isso, nesse sentido, foi uma benção. Aí, o outro lado da benção é que muitas vezes agora eu me pego trabalhando, às vezes, mais do que eu trabalhava antes, até, porque o horário dentro de casa, né, ele se Ele é confunde às vezes com fluido, as né? coisas, Mas aí sacou? não é uma questão de auto-organização? Porque assim, eu fico pensando, de novo, cada um tem a sua forma de trabalhar e a sua maneira de encarar. Mas uma coisa que, para mim, eu não consigo não considerar como hora extra quando eu estou trabalhando após as 18 horas, por exemplo. Para mim é hora extra. Não, E assim, o fato de eu estar trabalhando aquela hora extra, eu fico naquela, porra, eu tô trabalhando hora extra, puta, que merda. Não era pra eu estar trabalhando. E eu sou do tipo que se sente culpado por sair às 18, tá? Eu sempre me senti culpado. Mas uma coisa que para mim fez muita diferença é que, assim, eu nem levava tanto tempo para ir pro trabalho. Eu levo, sei lá, meia hora para chegar. É super fácil. Mas eu não conseguia sair. você chegava atrasado? Não, nunca me atrasei. Ah, ainda bem, porque eu conheço gente que mora 5 minutos do trabalho e tá sempre atrasado, filha da puta. Não pode falar filha da puta, né? É só não falar o nome do filho da puta que não tem Tá, problema, tudo né? Porque bem, aí tudo vira, bem. vira calúnia, né? Não, mas assim, tipo, eu nunca fui de me atrasar e tal, mas. Meu, pra mim era batata. Chegava, sei lá, dava 6 horas, alguém. Eloy, já que você tá aqui, dá um pulo na sala aqui. Né? É a maior coisa que você sofre. Tipo, eu não conseguia sentar pra trabalhar. Eu comprei esse fone, né, com coisa de ruído, anti-ruído, né? Gastei uma grana nele, porque chegou uma hora e falei, cara, eu não consigo sentar e prestar atenção no que eu tenho que fazer. Às vezes eu tinha coisas importantes para fazer para aquela hora, e assim, o nego olhava, tá ali, deixa eu chamar ele aqui. Participa dessa reunião que não estava na minha agenda, que eu não sabia nem que o projeto existia. E aí, assim, eu saía, cara. Eu comprei um patinete, inclusive. Por quê? O pessoal fala, é o hipster, né? O cara trabalha na Berrine e sai de patinete, né? Mas eu comprei porque a minha esposa, a empresa que a minha esposa trabalha fica no mesmo prédio da empresa que eu trabalho. E a gente ia junto de carro, né? Óbvio, eu vou sair com dois carros, né? Dava 6 horas, 6h30, sei lá, ela, ó, tô indo pra casa. E eu, fudeu, não tô conseguindo sair, me puxaram pra uma reunião, não sei o quê. Cara, eu saía, sei lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite. E aí sempre pegando táxi. Aí um dia eu me encheu o saco e falei, quer saber, eu vou trazer um patinete. Aí eu comprei um patinete elétrico, botei no Você, porta-malas. você tira uma foto para mim, que eu queria muito ver essa cena. Eu de patinete? Eu devo Isso, ter, eu eu não devo consigo ter. imaginar. Eu devo ter alguma Tá foto vendo? Vem cá, minha você de bota um patinete. capacete, porque eu fico imaginando Sim, você de sim, mas capacete. precisa, cara, precisa, porque o Tá? negócio é. Sabe qual que é o problema do patinete? A gente tá desvirtuando a conversa, mas assim. Não, sempre. É Né, minha. não, não dá, Ah, né? Quem já vamos ouviu outros ver. episódios sabe, né? Aliás, falar nisso, CG ainda tá tendo likes, tá? É mesmo? É sério. Volte que Caramba. aparece. Esse mês teve 2 likes. Enfim. Se vocês não sabem o que é o CG, dá uma olhada depois no YouTube CG. Já faz uns 5 anos que nós não gravamos nada do CG, mas tudo bem. E. Não, mas assim, a gente. Aqui a gente tem ciclovias e tal. Só que o problema são as pessoas, né? Então a coisa mais comum que tem é, por exemplo, quando você tá vindo à noite, sei lá, meu, sai uma pessoa de dentro de uma moita. Porque o cara resolve atravessar, ao invés de ele atravessar na faixa de pedestre, ele resolve atravessar no meio da avenida. Aí você tá lá, tal, de repente passa um cara. Ou então, tipo, aquela pessoa que tá numa bicicleta, e o cara fala, eu queria sair naquela rua. Ele para! Tipo, e a galera vindo atrás. Então é perigoso. Assim, não dá para você não usar um capacete, porque a chance de cair é muito grande. Eu usava para ir de bicicleta, até porque é uma questão de lei até, né? O ciclista tem que andar de capacete aqui em São Paulo, tem que ter luz e tal, né? Mas no patinete também, cara, capacete, buzina, porque era perigoso. Mas de qualquer forma, o que eu queria dizer chegou um ponto em que eu tive que adequar a minha vida a essa história de não conseguir sair do trabalho. E quando eu passei a trabalhar aqui, eu tive uma liberdade, né, em casa, eu tive uma liberdade de organização do meu dia, que eu até comentei, o Pedro Toledo acho que estava falando sobre isso hoje no Face, que assim, a minha família, a minha vida agora está intercalada com o meu trabalho durante o dia. Então, assim, antes eu ficava trabalhando o dia inteiro e aí sobrava espaço
para voltar para casa e fazer todo o meu resto. Conversar com a minha esposa, comer, trocar de roupa, tomar um banho, falar com meu filho e tal. E hoje eu consigo, eu vou buscar meu filho na hora do almoço na escola, né? Meu filho agora, imagina o Rafa, que você conheceu pequenininho, tá no primeiro ano do ensino médio. Imagina, né? O moleque tá. E aí, tipo, ele tem uns horários malucos. Às vezes ele fala: Ah, pai, hoje eu tenho aula até às 3 da tarde. Pô, filho, tá chovendo, eu vou te buscar. E eu consigo, em 10 minutos, a escola aqui perto, 10 minutos não vai fazer a menor diferença no meu trabalho, mas resolveu a minha vida, Uhum. né? Então, eu acho que a gente chegou a um ponto, talvez, em que a gente não sabia que isso era possível. Eu, pelo menos, eu acho que eu não sabia que isso era possível. E agora que eu sei, porra, tá mó legal, assim. Eu não sei se Quer é nessa voltar, né? balança o voltar não vai começar a ficar um pouco mais complicado do que era, porque antes eu acho que a gente aceitava viver com É, essas privações. eu não acho que vai voltar. Tem uma coisa muito importante também de se dizer que a ILM, a gente, para contratar pessoas, né, a gente precisava mudar as pessoas para São Francisco. São Francisco é Sim, uma cidade muito, muito cara, quase né? nada. Então, muitas vezes as pessoas não queriam sair da sua, digamos assim, fazenda, sacou? Uhum. Não queria sair, de, sei lá, da Flórida, de um lugar, né, Oregon, essas coisas assim. A gente conseguiu contratar muita gente talentosa que antes não queria vir para a ILM só por causa de São Francisco. Então, esse tipo de trabalho remoto é uma coisa que já existia, Sim. teve que se reinventar, e eu acho que não vai. Agora, meu amigo, acho que a gente está chamando aqui, pelo menos, né, de trabalho híbrido, né? Uhum. A própria empresa, a gente se desfez de, acho que 2 andares da empresa, se eu não me engano. A minha sala, isso é uma coisa meio esquisita que a gente ainda está se adaptando, tá? Antigamente eu tinha a minha cadeira, a minha mesa e tal, e ela era minha, né? Aham. Tipo, eu botava as minhas tralhas lá, tinha gente que era, né, fazia tipo Enfeites. decoração, sacou? Botava luz de Natal e o cara era quatro. É, que era uma coisa maneira, mas isso eu acho que vai começar a parar de existir, pelo menos na LM, porque as cadeiras agora vão ser comunitárias, Sim. no sentido de que para eu ir na empresa agora, se eu precisar ir na empresa, seja por questão de reunião, seja por qualquer outra questão, eu tenho que meio que agendar isso, né? Uhum. Então, teoricamente, as pessoas vão começar a ir, pelo menos aqui na empresa, a grande maioria das pessoas vão começar a ir, né, no trabalho 2 dias na semana, que se for, então as pessoas que estão trabalhando segunda e quarta-feira, por exemplo, não vão interagir com as pessoas que estão trabalhando na terça e na quinta, por exemplo, Uhum. né? E aí a gente vai começar a dividir as estações de trabalho. As estações de trabalho agora vão ser. Você não tem a sua estação de trabalho. Dependendo do dia, você está em um lugar diferente. E eu acho que isso vai ser, assim, para a empresa, financeiramente falando, né? Porque o grande lance foi produtividade, Uhum. né? A grande questão de quando começou a pandemia é, tipo assim, a gente vai conseguir manter a nossa produtividade. E o que é interessante é que a nossa produtividade, ela no início da pandemia, ela caiu para 80 e poucos por cento, tá? E depois que começou a se reestruturar o nosso sistema, a probabilidade subiu para 138%. Puta merda, sério? As pessoas ficaram mais produtivas trabalhando de casa do que Muito mais trabalhando produtivas, não é só mais muito mais. produtivas, É, ficaram muito mais produtivas, né? eu diria sensivelmente mais produtivas, né? E eu digo isso, eu era mais produtivo por 2 coisas que eu já falei aqui. Uma, poder trabalhar durante reunião, eu fiquei mais produtivo. Uhum. E o simples fato de eu poder me isolar a hora que eu quiser, eu fazia coisas, eu comecei a trabalhar e fazer coisas em 5 horas que antes eu demorava 8 para fazer, justamente para essas interrompidas, certo? Então, e a minha qualidade de vida também cresceu muito. Eu voltei a me exercitar, eu voltei a conseguir fazer comida em casa, que antes eu estava só comendo fora. Sim. Passar. Agora, isso é um caso de cada pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu acabo compensando. Então, compensando no sentido seguinte: se eu saio para pegar as minhas filhas 5 horas da tarde, bateu certo, 5 horas da tarde, eu vou pegar as minhas filhas, brinco com elas,
vejo televisão com elas, boto elas para dormir. E aí, depois disso, 9 horas da noite, eu volto para compensar aquele trabalho que eu tinha perdido, sei lá, de 2 horas, né? Aham. Só que eu sou uma pessoa que, tipo assim, tô passando pela sala, minha mulher tá vendo um filme, eu sento do lado dela e começo a ver o filme, né? Aí eu vou ver o filme, não sei o quê, aí daqui a pouco, tipo, levanta, deita na cama, não sei o quê, aí eu pego um livro para ler, aí quando eu vou me tocar, eu tipo, puta, eu ainda tenho que terminar aquela coisa para amanhã. Mas isso é uma coisa minha. Uhum. Né? De novo, daquele negócio do cara do cavalo, e Blinky Lights, e vai. Tinha o Up, né? Que era o esquilo, né? Do É, Squirrel. sabe? Exatamente. Caramba, eu acho que eu vou querer. Próximo Halloween, eu acho que eu vou me vestir desse cachorro, velho. Não é? Que fez, Tipo, tá trabalhando. Esquilo! Né? Naquela virada, né? é tipo isso mesmo. Tipo isso mesmo. É, que mais? Eu acho que a gente já falou de tudo, cara. Então Agora, é isso. uma Um beijo pra todo pergunta. mundo. Sacanagem. Vou fazer uma pergunta pra você. Uma das coisas que eu acho que pegou bastante foi que, como a gente não sabia, não existia, né? Muita empresa tinha já um esquema híbrido, mas era um esquema do tipo, sei lá, o Citibank. Eu tenho um amigo meu que trabalha no Citibank lá em Miami. Ele fala: eu de sexta-feira eu trabalho em casa. É o meu acordo, tal, porque de sexta-feira Miami tem muita gente que vai para Miami por causa das praias e tal. Ele falou: tem um trânsito animal. Eu falei com a chefia, os caras falaram: não, beleza, trabalho de casa, não tem problema nenhum. E beleza. Mas era meio isso, né? Eu acho que você também tinha um esquema que você poderia eventualmente falar: puta, hoje eu vou ficar de casa porque eu tenho um Uhum. compromisso que eu preciso fazer e tal, não vou vir. Todo mundo acho que sempre teve um negócio assim. Só que agora que todo mundo fica trabalhando, você acorda às 8 horas da manhã, toma seu café, toma seu banho e tal, senta aí e trabalhando, hora do almoço, né? Aquela rotina. Existe uma série de coisas que começam a pesar para o seu lado e não mais para a empresa. Por exemplo, luz, parte Sim. de desgaste de material, internet, aquela porra toda. Como é que vocês na ELM estão vendo isso? Existe, deu uma porrada no microfone aqui. Existe uma política que a empresa olhou e falou: galera, vocês estão Sim. trabalhando de casa, a gente está fazendo agora assim assado. Como é que tá? Sim, isso foi uma coisa até que partiu dos próprios empregados, virou Uhum, uma discussão, digamos assim, pública num canal que a gente tem internamente, onde do mesmo gente que antigamente se discutia sobre estacionamento, uhum, né? Era um problema muito sério em relação ao estacionamento, que o número de vagas era específico e as pessoas, às vezes, quando contratava mais gente do que tinha número de vagas, tinha pessoas que tinham que parar fora, quem vai pagar essa conta, quem, claro. né? É, Quando a gente chegou em casa, tipo assim, beleza, eu estou gastando energia, estou gastando wear and tear da minha máquina, né? Porque minha máquina está É o ligada. desgaste. E internet, eu vou precisar, todo mundo precisou, tipo, dar um update na internet, né? Botar uma bifada na internet, porque eu estava trabalhando, minha esposa estava trabalhando lá em cima e as crianças vendo televisão, sacou? É. Tipo, é uma loucura. Aí, depois de um tempo, a LM estipulou que ela paga a nossa internet agora, e ela dá tem um cálculo lá que eles fizeram, dá uma ajuda em relação à energia, Uhum. e também coisas que a gente compra, né? Eu tive que comprar um monitor novo, né? Para melhorar, eu pude trazer uma mesa do trabalho para cá. É, esse tipo de coisa você tem, lógico, né? Tudo direitinho. Você mostra lá a nota fiscal, explica por Sim. que você teve que pegar o monitor Fazer A, tal e B ou tal. C, claro. Isso é uma coisa também. É, eu ainda tenho que ir no teatro. De Uhum. vez em quando eu ainda tenho que ir no anfiteatro. E era uma porcaria, porque eu não me acostumo com aquela máscara, né? E o anfiteatro, como não tem ninguém na empresa, E, né, o tempo pois todo é, com a máscara, né? Sempre, pois sempre é. assim, né? Mas sua máscara é mais bonita que a minha, né? É mais É. cara. Você é uma pessoa chique, Eu uma eu pessoa. sou um homem chique. Mas o que acontecia é o seguinte: no teatro, para quem não sabe, a gente tinha um teatro, sei lá, 200 cadeiras, né? É,
para economizar ar-condicionado, porque as pessoas não estavam indo mais no teatro com frequência, eles desligaram o ar-condicionado do teatro. Era um calor, né, filha da puta. E só podiam entrar 8 pessoas no teatro e cada um num canto da parada, sacou? Uma no meio, uma na pariu, sacou? E um calor, maluco, tu suar, a parada parecia uma sauna, sacou? Suar, e aí você ficava com aquela máscara, Puta, sacou? meu. Eu uso óculos, eu não conseguia enxergar nada, sacou? Um escuro do caralho, enfim. Mas aí as pessoas perguntavam, por que você está fazendo isso, cara? Por que você tem que ir para o trabalho? Uma grande dificuldade que a gente ainda não conseguiu modificar é a cor. Você consegue fazer o streaming, né? Mas só que como você está, de certa forma, compactando todos os dados, embora eu vou no teatro geralmente para conseguir ver a coisa com a sua plenitude, digamos assim, de cores. Né? Do jeito que ela tinha que ser Porque, vista, né? exatamente, não adianta você comprar um monitor fodão para sua casa se você está trabalhando do trabalho, porque o sinal já vai ser compactado para sRGB. Então você não vai ver o seu ACES direito, sacou? Então eu ainda tenho que ir para o trabalho de vez em com uma certa frequência, de 15 em 15 dias, coisa e tal, para poder avaliar certas coisas em relação à cursa. Enfim, você vai ter sempre né, alguns Sempre tem alguma coisa que gotchas. não tem jeito. Eu acho que, né, eu acho que a Até gente... tem, talvez no futuro Então, não, mas desse um no jeito. momento, né, você vai chegar à É, conclusão de que não tem jeito. Você fala, porra, eu preciso ver a cor. Porque você falou uma coisa muito, muito interessante. A cor, as pessoas às vezes não entendem que o seu monitor, ele tá mostrando aquilo que só ele vai mostrar. Eu, por exemplo, eu tenho 3 monitores, um do lado do outro. Os 3 é um diferente do outro. Tipo, cara, eu já calibrei, o canal é 4, mas, velho, não dá. Tipo, se eu faço esse esqueminha de luz aqui que eu faço pra gravar, já é outra coisa. Aí eu já aí vejo que um tá tem, mais amarelo, o outro tá mais verde. Puta, é se você foda. se você calibrar às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite vai ser completamente diferente, Puta, a janela porque aqui do lado já era. é, a não ser que você tenha um blackout, né? Você tenha Então, tipo, mas uma aí a câmera gente entra escura. naquele esquema daqueles monitores, né, do pessoal que faz correção de cor, que o cara tem aquele cabresto em volta, pro cara não ter reflexo. Mas é meio inviável isso. Né? Imagina, Sim, eu não mas, tenho. justamente esse monitor, você traz um monitor desse para casa, você está trabalhando remotamente, ele, né, eu digo o streaming, né? O Sim, streaming da cor, ele sempre cai no sRGB. Então você não tem que fazer. vai, pelo menos com a solução que a gente tem remota, né? Porque existem várias soluções remotas por aí. Mas eu acho que todas vão cair nos mesmos problemas. Né? Eu acho que Sim, vai chegar uma hora em que é aquela coisa, né? Você vai perguntar para um ilustrador o que você prefere? Você prefere desenhar no iPad, numa Cintiq ou no papel? Vai ter cara que vai falar, ah, velho, o papel é foda, eu prefiro o papel. E não vai ter jeito, o cara vai querer fazer no papel, porque ele vai ter um retorno ali que é diferente. Então, muitas vezes, vocês até. Por que a RM tem um anfiteatro? Por que junta? Né? Antigamente juntava mais gente, né? Vai o diretor do filme muitas vezes e sim, tal. sim, sim. Pra quê? Porque, porra, a gente tem que estar vendo todo mundo a mesma coisa. Como é que se certifica que tá todo mundo vendo a mesma coisa? Porque esquece de tecnologia, né? Tipo, como é que eu tenho Uhum. certeza que tá todo mundo vendo a mesma coisa? Pô, bota todo mundo para ver a mesma tela. E essa tela a gente Sim, tem controle. Eu já participei de reuniões, óbvio, eu não estou comparando o trabalho que eu faço com um filme, porque a gente tem aí um nível de complexidade e exigência muito diferente. Mas eu já tive situações em que a gente, num notebook aqui, o telão, que na verdade era uma tela de plasma, né, de 100 polegadas, e o camarada falando, tá ruim. Por quê? Porque tá estourado. Aí a gente leva no computador. Não tá. Não, tá, ó, isso aqui tá branco. Não, não tá, isso aí é amarelo. Sabe, tipo, umas sim, noias sim. assim. Aí o cara, Ué, mas não quero saber, mas tá ruim. a gente já fazia isso, né? Você tem um motivo de você querer ver a coisa no telão de cinema. O telão de cinema, né? Você sempre está tentando ver na última resolução, no melhor que você pode ver. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É um exemplo tão bobo. As estrelas de Star Wars, as pessoas não sabem disso, mas as estrelas de Star Wars, elas têm uma receita, sacou? Se você reparar, as estrelas de Star Wars, elas não são estrelas comuns, sacou? Não é tipo, qual é o nome daqueles caras da galáxia? Não sei o que da galáxia, como é? Os Guardiões da Guardiões da Galáxia? Galáxia.
Se eu olhar as estrelas do Guardião da Galáxia, as estrelas de Star Wars são diferentes. As estrelas da Star Wars elas são brancas e com um pouquinho de azul, sacou? Uhum. Elas nunca vão ser, tipo, amarelo, caralho, quadro, não tem essa parada. Sempre tem um jeito. E aí, quando você olha as estrelas do Star Wars no seu monitor de casa, como o monitor, por mais que você tenha um monitor de 4K, o caralho, 4, você vê as estrelas, elas estão bonitinhas lá, pequenininhas, e o caralho, 4. Quando você chega no cinema, parece uma bola de futebol, a estrela. Verdade. Você vê um detalhe na estrela, porque ela amplia, sacou? Então, Uhum. você vê um detalhe na estrela que você não via antes. Então, é muito importante você sempre ver a coisa em contexto, sacou? E é o produto final, né? Se for Sim. pensar bem, é o produto final, porque mesmo depois quando você sai para o streaming ou para o home video, você abre mão do controle da tela. Uhum. Sei lá que tela que isso vai aparecer. Né? Mas no cinema você tem um padrão, você consegue exigir de um distribuidor de, né, como é que chamava? O AMC, né? Que fechou, né? AMC, né? MC. Fechou? Não tô Fechou. sabendo. Eu acho que eles faliram, acho que eles fecharam. Mas enfim, né, você chega no distribuidor no Cinemark, ou seja o que for, você fala, não, eu não vou passar no Cinemark porque a tela de vocês é uma bosta. E, meu, se vira aí, Cinemark, você não quer meu filme? Tinha muita gente, por exemplo, que reclamava, tipo, pô, o filme é uma merda. Por que o filme é uma merda? Ah, porque é todo escuro. Você foi ver com 3D, né? Com os 3D. Fui ver com 3D. Você foi naquele cinema merda, mais É, barato, não foi? Fui. Ah, então, meu amigo, foi o cinema. No filme não é a merda, sacou? é É o seu verdade. cinema e o óculos que você estava usando. Porque a gente testa, a gente é, sempre está constantemente, pelo menos uma vez, semana depois, com a pandemia, ficou mais complicado. Ficou, uma época era 15 dias, depois 3 meses, e só aí os supervisores dessa vez. Né? Uhum. Ainda está assim. Mas, enfim, isso tudo para falar justamente essa questão do monitor, porque é difícil você julgar. Eu vou estar vendo uma imagem daqui, você vai estar vendo uma imagem daí, você vai tipo, pô, a imagem está meio roxa. Pô, não, eu estou vendo ela tá azul. É porque eu não tenho como controlar a calibração de você aí com eu aqui, né? Então, é isso mesmo que você falou, a gente tem que se encontrar É, fisicamente. talvez assim, seja possível até o cara falar, ó, tem um iPad aqui que a gente faz uma. Né, porque normalmente os mobile eles não tem tanto problema de calibragem, né? Assim, até pela Sim. forma, né, da tecnologia da tela. Então, de repente o cara falou, ó, tá aqui, é o iPad, você vai ver, você só vai ver isso no iPad. Pum, tá aqui. Tá aqui o seu, Delcio tá aqui. Usem o iPad, a gente vai fazer a reunião e vocês vão ver pelo iPad. Vocês vão abrir o arquivo e vão ver pelo iPad. De Mas repente é uma forma, né? isso é muito complicado, hein, Eloy, porque você às vezes tem dois monitores iguais, calibrados e da mesma, né, mesma Sim, sim. fabricação, mesmo modelo exatamente igual, e você olha os dois monitores e eles são diferentes. Aliás, o fato de você estar sentado mais para o lado de um monitor do que Sim. para o outro vai alterar a cor De- de um para o outro. Sacou? Sim, não, dependendo da Então, tecnologia, o próprio monitor, né? Você faz assim. adoro a sua câmera. Esse detalhe, né? O cara conseguiu colocar a super tecnologia NVIDIA de inteligência artificial de tracking aí. Não, mas pô, você começa a olhar o teu monitor, ele é mais, sei lá, mais quente de um lado e mais frio do outro. Isso também acontece. Né? Agora me fala uma coisa, a gente tá falando, né, dessa parte técnica e tal, né, também a questão de vai, não vem, faz a reunião, não faz. Você comentou que Vai, você acha que vai não, no vem, parece uma marchinha de carnaval. Vai no vem. né? Mas você comentou aí que tipo, você acha que não vota. Você acha que realmente a gente alcançou, de repente, pelo menos para efeitos, tá? Vamos focar no teu mercado, porque senão a gente fica numa futurologia maluca aqui. Aham. Mas você acha que a gente chegou, de repente, num modelo de trabalho em que a coisa funcione para todo mundo, tanto de produtividade, quanto de qualidade, quanto de satisfação, né, tanto da empresa quanto dos funcionários? Você acha que a gente, nesses 2 anos, conseguimos chegar num ponto assim, ou você acha que ainda está capenga? É complicado, porque assim, o que eu quis dizer não é que a gente conseguiu coisa e tal. O que eu quis dizer é que, tipo, eu não acho que depois do que aconteceu a gente vai conseguir voltar ao que era exatamente antes. Uhum. Sacou? Eu acho que a gente vai. A gente pegou uma. Porque eu acho que o que acontecia antigamente existia
como eu falei, existia o acesso remoto, mas era um acesso remoto que, tipo assim, era para poucos, as pessoas achavam que não ia conseguir, né, conseguir manter o trabalho tão com Nível a alto, né? mesma produtividade que tinha antes e coisa e tal. A gente passou por um caos, como eu falei, realmente ela deu uma caída. Né? E quando a gente fala dar uma caída, alguém, eu não estava, mas alguém estava perdendo muito dinheiro. Né? Sim. E aí teve-se que fazer um investimento para você conseguir colocar. E Retomar. ainda pode melhorar muito, sabe? Eu tenho Uhum. certeza que com o tempo as coisas vão melhorar muito. Agora, olhar para a maneira como era no passado, pensando em todo o ecossistema, né, da coisa, em você ter que pagar aluguel, você ter que ter o estacionamento lá bonitinho esperando a pessoa chegar com o seu carro, né? A própria capacidade que efeitos visuais, né? O modelo, infelizmente, de efeitos visuais, ele é um modelo que eu chamo de balão, né? Uhum. Você infla o balão durante a produção e depois você, tipo, esvazia o balão. Não tem como você pensar, financeiramente falando, de um projeto em que você mantém um balão o tempo todo né, no talo. Sim. E mesmo que sim, significa que a sua empresa cresceu o suficiente que você vai poder esvaziar aquele balão inchado, vai ser o seu novo balão vazio. Né? Aí você vai Uhum. inchar e diminuir de novo. O acesso remoto facilitou muito esse sistema de balão. Sacou? A pessoa não precisa sair do interior, sei lá, do Arizona, para vir aqui para a LM, que trabalha 3 semanas. Sacou? Sim. O próprio trabalho remoto de freelancers, né? A gente e a ILM, a gente não conta, porque muita gente, na verdade, entrou em contato comigo. Eu tenho certeza, depois desse episódio aqui, vai entrar uma porrada de gente. Pô, eu moro em São Paulo, quero trabalhar fazendo remoto. Então, o lance é o seguinte: a gente não contrata pessoas, indivíduos na ILM para fazer trabalho remoto. Tá? A gente contrata empresas. Então, existem empresas. Eu estou pensando aqui se eu posso falar o nome dessas empresas ou não. Na dúvida, eu não vou falar. Tá? Mas existem uma série de empresas, se eu não me engano, são 5 ou 6 empresas, que a gente realmente contrata essa empresa e essa empresa contrata outros profissionais ao redor do mundo inteiro. Uhum. Tá bom? Porque a gente precisa, a gente não tem condição de estar lidando com artistas individuais. A gente precisa trabalhar com uma empresa. Está aqui Você todo um terceiriza. trabalho, isso, a gente terceiriza todo um escopo de trabalho. Isso, tanto em questão de modelagem, às vezes limpar, animação, Uhum. rotoscopia, tem um monte de coisa que a gente, né, modelo principalmente, modelagem é uma coisa que hoje em dia, eu estava vendo nos gráficos, a gente está cada vez menos fazendo internamente. Sacou? Tem coisas muito especiais, né, digamos assim, que a gente faz ainda internamente, mas muita coisa está sendo Tem coisa que é certo e terceirizada. errado, né? Tipo, faz o modelo tá certo, o modelo tá uma bosta, né? Tipo, manda fazer de novo. E ele não A necessariamente vai prova. entregar, né, alguma coisa do filme, etc, É, né? qualquer coisa que você consiga dar specs, como eu falei, specs, Especificações. especificações. Qualquer coisa que você consegue determinar especificações de trabalho num contrato, você consegue facilmente terceirizar isso. Né? Sim. Então tem muita coisa terceirizada. Por que eu estava falando isso que eu esqueci? Porque da forma de trabalhar remoto, se a gente chegou no ponto Num ponto que certo. vai voltar. É. Então, eu acho que, tipo assim, é, e isso eu não acho que vai voltar, para resumir, eu não acho que vai voltar, e o que eu acho que está acontecendo agora, na verdade, é uma coisa que de vez em quando você vai. Se eu já falei com você, me desculpa, tá? Me perdoa isso. Mas é porque a gente tem a tendência a olhar a mudança, a gente tem a tendência a não abraçar a mudança, Sim. sacou? O ser humano tem a tendência a não abraçar a mudança. Quando o rádio vem, né? Você faz o programa de rádio. Quando o rádio chegou, e aí surgiu-se a televisão, no início as pessoas não olhavam a televisão como a televisão era, como a mídia era, né, da televisão. Agora eu posso ver. Elas tratavam a televisão como rádio. Elas Sim. tratavam a televisão como um teatro. E aí, conforme o tempo foi passando, a linguagem da televisão foi se adaptando. Né? Mesma coisa o YouTube. As pessoas, quando surgiu o YouTube, elas faziam as coisas pensando na forma da televisão, né? No formato da O televisão. próprio nome Depois que YouTube é isso, começou. né? É o seu tube, né? A sua televisão, Aham. né?
Você na Exatamente. Você televisão, né? faz Era um ela. negócio assim, né? Exatamente. Então, eu acho que o workflow de trabalho, se você tentar, por exemplo, uma coisa que eu disse que a gente tentou e eu acho que falhou miseravelmente, sacou? Era a tentativa, isso é um amigo supervisor meu, que eu não vou falar o nome dele, ele não vai nem entender, então foda-se também. É, ele era supervisor e ele é um pouco, sabe aquela pessoa controladora, Aham. que não consegue pensar na maneira de não perder o controle? Ele, como ele tinha acesso às pessoas na sala, como ele via as pessoas na sala, né, o tempo todo, e conseguia ver fisicamente se a pessoa estava trabalhando ou não, né? Ele é um cara assim, aquele cara meio assim, meio alemão, sacou? Sim. Muito bom, mas ele é um cara meio alemão, assim, positivo, cara. Quando fosse trabalhar em casa, ele sofreu muito, e aí ele tentou fazer o trabalho, da mesma forma que ele via as pessoas, ele tentou botar todo mundo na sala e ver as pessoas o dia todo Com na câmera. sala, sacou? Com a câmera aberta. Ai, gente. É, as pessoas começaram a ficar infelizes trabalhando com ele, sacou? Lógico. E se antes ele estava conseguindo ver se o problema dele era ele conseguir ver se a pessoa estava levantando ou não, se a pessoa estava na estação de trabalho ou não, essa questão de controle, ver a pessoa, a carinha da pessoa trabalhando ou não, a pessoa pode estar vendo filme pornô, mano, trabalhando, sacou? Você está vendo só a carinha da Sim. O pessoa. cara tá fingindo que Não tá faz trabalhando, tá diferença fazendo nenhuma. freela, né? Exatamente. Então, é só para citar um exemplo. Aí, qual seria a solução? Não sei, tem que pensar numa solução. O lance é tentar trabalhar remotamente da mesma forma que você trabalha fisicamente Não no rola. ambiente de trabalho, não vai dar certo. Sacou? Não vai dar certo. Você sabe que a hora que você falou, né, que o cara controlador e tal, uma das primeiras coisas que me perguntaram quando a gente passou a trabalhar online, uma das primeiras preocupações era: Eloy, como é que você sabe que o seu pessoal está trabalhando? E aí eu percebi que eu sempre fui, você falou de controlador, eu sempre fui um cara muito burocrático. Eu sempre achei muito importante ter dados, ter controle, ter coisas para poder medir, para saber se aquilo estava funcionando ou não. Sempre fiz isso. E até que a gente estava conversando antes da gravação, né, dos esquemas né, de tabela e tal. E eu falei, olha, eu consigo medir produtividade. Eu consigo medir, assim, é uma questão só de você querer medir, é você saber o que você quer medir e você criar uma métrica para isso. Então, eu no início da pandemia, eu criei uma forma de medir cada atividade. Então, eu pedia, durante um período de 2 meses, 3 meses, eu pedi para cada um deles, através daquela ferramenta que eu comentei com você, a gente marcava qual atividade a pessoa estava fazendo. Então, o cara fala assim: olha, eu estou fazendo a passagem do projeto com a equipe. O cara lá marcava, tinha um reloginho. Ah, eu fiquei 1 hora fazendo a passagem, obrigado. E agora? Ah, agora eu estou na modelagem do prédio que eu estou fazendo. Ah, fiquei 6 horas modelando o prédio, ok. E assim, tudo. Ah, fiquei esperando o render e tal. Depois de 2 meses, foram 3 meses, eu tinha uma tabela em que eu descobri uma média dos 20 funcionários. Então, olha, a gente em média leva tanto tempo para fazer modelo, tanto tempo para fazer shader, tanto tempo para iluminação, tanto tempo para render, tanto tempo em reunião, tanto tempo fazendo a revisão, tanto tempo... E aí eu conseguia bater o que cada um me falava com a média. E aí o que acontecia? Se eu tinha um cara que consistentemente demorava mais tempo modelando do que todos os outros, das duas uma, ou esse cara estava enrolando, ou esse cara não é bom de modelagem. E aí eu consegui, com o tempo, a gente conseguiu chegar num ponto em que eu sei exatamente o que cada um está fazendo, sem ter que ficar olhando o que cada um está fazendo. Porque eu consigo, na hora, bater o olho e falar: ó, fulano, no final de cada projeto eu sei, ó, isso aqui você demorou muito tempo para fazer, o que aconteceu? E também tem outra, temos prazos. Então, você entregou no prazo? Entreguei. Muito bem, você entregou. Eu tô te dando um tempo para fazer baseado na média do departamento. Você que tem que chegar na média do departamento, você não tem que fazer em mais tempo. Então isso cria um sistema que é retroalimentado por si mesmo, né? Retroalimentado por si mesmo é um pleonasmo absurdo, mas enfim. Mas é um sistema que se retroalimenta. Porque conforme os caras vão trabalhando, eles vão criando estatística. E conforme eles criam estatística, eu consigo bater o olho e saber se o cara tá fugindo, se ele tá virando um Sim, ponto fora da curva. E aí eu sei que o cara tá perfeito. trabalhando. Eu só quero corrigir uma coisa que você falou no início que eu acho que está errado, então. O Você quê? falou que você é uma pessoa burocrática. Você não é uma pessoa burocrática. O burocrático é a pessoa que, tipo assim,
cria barreiras para coisas que às vezes não precisa, sacou? Você está usando a métrica você está usando de métrica e de data para tomar suas decisões. Mas para Isso não você é burocracia. mas é que tá. Aí é que tá o ponto. Para você conseguir tirar isso, você precisa criar a burocracia, né, que seria o regime do birô, né, do escritório, Aham. né? Ele me faz, por exemplo, se alguém quer um projeto, digamos, eu tenho uma demanda para o meu departamento, a pessoa necessariamente vai ter que pegar um formulário que eu criei e ela vai ter que preencher esse formulário. Ah, eu vou te mandar um e-mail. Não, 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 não. Formulário. Não, eu vou te ligar. Não. É um formulário. Por quê? Porque ali tem as informações que eu preciso. Isso dá um gatilho que cria, assim, desencadeia toda uma. Mas, de novo, você está criando um sistema. Que, O que de negócio, novo, tipo assim, quando você fala burocracia, para mim, é tipo assim, é pejorativo, né? cartório. Então, Cartório. Cartório é burocracia. Você não precisa de um cartório. Você só tem para fazer burocracia. então, mas é aí que tá. Eu acho que a gente não pode ver a palavra burocracia, ela ganhou uma cara muito pejorativa, né? Tipo, Uhum. burocracia parece um negócio desnecessário. E na verdade, assim, eu sempre falo que a gente tem que ter uma boa regra para poder atender as exceções. E não viver na exceção para quem sabe um dia conseguir aplicar a regra, né? Então a burocracia nesse sentido, ela serve para quê? Se eu crio rituais, vamos chamar assim, o Uhum. pessoal gosta de falar disso, né, de rituais em corporativo. Se eu crio rituais que têm que ser cumpridos, isso é uma burocracia, mas eles possibilitam uma burocracia boa, porque eles possibilitam que no final das contas, para você ter uma ideia, a gente tinha um problema de banco de horas no meu departamento. Cara, tinha assim, a regra da empresa é que você pode chegar até 20. 20 positivo e 20 negativo. Porque, sei lá, tem um feriado que você resolveu emendar que você quer viajar. Você desconta 8 horas e você não é descontado do salário. Porque você está dentro daquelas 20. E assim a gente criava, né? Literalmente um banco. A gente tinha um problema no departamento que, meu, o nego tava com 140 horas de banco de horas. Tipo, tinha gente que eu tive que, uma época, deixar o cara um mês de férias, mas era banco de horas. Porque o cara trabalhou tanto, fez tanta hora extra e tal. Quando eu consegui implementar essas métricas todas, eu consegui planejar de um jeito tão mais correto que a minha equipe não tem banco de horas mais. Literalmente não tem banco de horas. O cara que tem mais banco de horas sou eu, que eu tô com 19 horas. O Uhum. resto tem, sei lá, 1 hora, 2 horas negativo, porque serviu pra gente fazer isso. Que era uma coisa que eu não conseguiria implementar no presencial. Porque no presencial é, pô, já que você tá aí, vamos terminar. Pô, já que você tá aí. O tempo todo, cara, era a história do já que tá, né? Já que tá aí, vamos continuar. E, porra, não dá pra você trabalhar desse jeito, porque você se desgasta muito. Aí eu Uhum. vou puxar a pergunta que eu fiz pra você, eu vou puxar pra mim. Que se a gente souber trabalhar e não tentar, como você mesmo falou, jogar o jeito de trabalhar presencial pro online, né, pro remoto, se a gente consegue, não, pô, remoto vamos fazer diferente, vamos fazer assim, assim, assado. Cara, eu acho que a gente basicamente todo mundo tem a ganhar, porque hoje nós temos as condições de todo mundo ter a ganhar com isso. Eu poderia muito bem hoje contratar um cara que mora nos Estados Unidos para fazer o trabalho para mim. A gente hoje, assim, sei lá, posso virar e falar, pô, tem um cara muito bom lá em Porto Alegre. Pô, chama o cara, beleza, ó, vamos trabalhar, velhinho, é nóis. E o cara entra às 9 da manhã, faz reunião comigo e tal, e vambora. Mas isso, Eloy, é engraçado, porque eu não lembro se você lembra disso, mas há uns anos atrás eu fui com você, eu encontrei com você pessoalmente e a gente foi visitar alguns estúdios. Lembra Sim, disso? E eu falei com você, eu lembro de ter falado com você naquela época que eu já estava olhando estúdios no Brasil, né? Olhando, porque uma coisa, você precisa de um estúdio? Precisa, principalmente eu estou falando naquela época, né? Você precisa de sim. um lugar É, faz uns 5 anos físico. já, né, mais ou menos. Então, eu estava sendo profeta, hein? É, você precisa de um lugar físico? Precisa de um lugar físico para, né, para certas coisas, receber cliente, para uma Sim, quadra, naquele momento, né? Agora, por exemplo, eu falava com você, render farm, eu entrava nos estúdios aí no Brasil e a galera abria o armário e mostrava, aqui é minha render farm, né, com aquele orgulho. Eu falava, gente, render farm, para a realidade brasileira, é uma coisa que é muito, talvez seja muito melhor. Eu entendo você ter. Agora, investir massivamente em render farm no Brasil, acho que é um tiro no pé, porque hoje em dia você tem soluções, sim, pela nuvem. sim.
sacou? Isso há 5 anos atrás. Eu falava, gente, vocês não precisam investir todo esse dinheiro para uma coisa interna. Pega esse dinheiro e investe para você conseguir, de uma maneira segura, conseguir fazer o render de você na nuvem, sacou? Eu acho que essa tendência de você ter... assim, eu sei que eu vou começar a dar uma pirada aqui forte. Pode? Você deixa? Tá em casa. A ideia de você, por exemplo, ter centros gigantes, né? Por exemplo, São Francisco. A cidade de São Francisco é uma cidade que você já veio aqui, eu já te levei para. Ela é uma cidade que Eu ela morei aí, tem. né? Eu esqueci. São Francisco, a cidade, o miolão de São Francisco, ela tem 7 milhas de distância. Uhum. E a população é toda. Concentrada. Né? Você falar para mim que você está pagando um quarto sala, né? Um quartinho, pagando o valor que você está pagando aquilo ali, beleza, você pode falar que tem status, você está trabalhando perto do trabalho, coisa e tal. Mas isso, se você for parar para pensar de uma forma social, até em relação, sei lá, à natureza, sacou? Uhum. Não é natural você fazer esse tipo De de adensamento, sanfona, né? tá ligado? É muito denso. O trabalho remoto, a impressão que eu estou tendo é que está começando de novo a deixar as pessoas se afastarem um pouco, assim, se afastarem com saúde, digamos assim, saudavelmente, Sim, se sim. afastar umas das outras e criar de novo esse senso de uma comunidade mais dividida, né, Mais em pequenas local, né? comunidades e do todo. Sacou? Em vez de estar uma comunidade toda, né, enfim, viajei. Se você quiser, depois você Mas você corta tem uma. isso. Não, você sabe que eu não edito nada, né? Não, mas você tem um ponto interessante. Eu lembro na época que eu morava aí, que o diretor do escritório trabalhava ali na Market. Né? Perto sabe onde o bondinho faz a curva? Uh, é tipo a rua mais. É. O que É eu tipo posso Nova fazer? York. Qual é o nome daquela Tipo a rua Quinta do Nova York que Avenida, tem né? Mais ou o menos isso. touro? É isso Então, aí. eu trabalhava. Hoje é uma loja. Eu até fui lá aquela vez que eu fui na tua casa, eu fui no escritório antigo, que virou uma loja de roupa masculina e tal. Que era muito legal, diga-se de passagem. Mas eu lembro que o diretor, né, que o Nick, ele morava numa cidade próxima. Né, aquele lance de. Ele falava, eu demoro 1 hora de carro. Ele não morava pro teu lado, ele morava pro outro lado, né? Ele Tá. falava, eu venho, assim. Eu não lembro o nome da cidade, meu Deus do céu. Era o Fremont? norte? Então, eu acho que era pro sul. Fremont? Existe uma cidade chamada Fremont. Não, tem. Eu tô pensando se era essa, porque né, tem que ser commute time, né? Porque senão tipo, o cara mora em Salsalita é uma coisa, o cara morar lá em San Diego é outra, né? É. Mas, assim, ele falava pra mim, eu moro longe, eu não moro aqui, tá louco. É muito caro morar em São Francisco. Porque porque eu morava num albergue, né? E ele falou, cara, como é que você mora aqui? E isso, eu tô falando de 22 anos atrás, 21 anos atrás, né? Mas eu acho que o lance que você está falando é interessante porque assim, a gente talvez tenha aprendido nos últimos, sei lá, 30, 40, 50 anos de trabalho, não a gente só, né, mas a pessoa profissional, a ter a vida em torno do trabalho, né? Então, os seus amigos estão no trabalho, a sua atividade social, ela meio que tem a ver com o trabalho, é a figura do happy hour, não sei o quê. Quando a gente começa a entender que a gente pode ficar em casa, e quando eu falo em casa, ficar na sua vizinhança, né? Você mora em outra cidade. Pô, você começa a viver a tua cidade um pouco melhor do que você vivia antes. E aí você começa a perceber, de repente, que a sua família e os seus amigos começam a ficar ali na tua região. Eu, por exemplo, meus pais moram em Santo André, que é uma cidade próxima daqui de São Paulo. Cara, eu queria muito morar em Santo André. Hoje eu até poderia, se fosse o caso. Né? É que, puta, agora já não dá, filho na escola, aquela coisa toda. Mas, Uhum. pô, eu podia morar em Santo André trabalhando para São Paulo, como eu tenho alguns funcionários que fazem isso, e eu teria uma vida diferente. Eu não pagaria o mesmo que eu pago, que eu paguei nesse apartamento, eu não pagaria lá. Eu poderia ter um apartamento, sei lá, o dobro do tamanho, digamos. Poderia morar numa casa. Essas coisas que eu acho que começou a abrir a cabeça das pessoas, né? A gente Com começou a pensar, certeza. falar, porra, por que que eu agora vou ter que ficar morando, entre aspas, né, mal, se
Pô, dá pra morar legal, dá pra morar no interior, dá pra morar em outro lugar. Eu posso fazer 2 vezes por semana um commute pro escritório, gastar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, foda-se, mas o resto da semana eu tô de boa em casa. Uhum. Só de pensar na quantidade de gás carbônico que meu carro não está fazendo de eu ir para lá e Porra, voltar, eu já acho que já é um ganho, sacou? pois é. É. Estresse, assim, tem tudo, né? Eu acho que a gente talvez esteja chegando naquele ponto, né? Que é eu já falei isso pra você, que tudo tem turning points, né? Tem aquele momento em que, tá, eu vou pra cá, eu vou pra cá. Né? No caso, por exemplo, que eu falo pra mim, assim, eu tive pontos na minha vida em que podia ter dado merda. E, puta, Uhum. não deu. O que que eu aprendo com isso? O que que eu aprendi com isso? Né? Então eu acho que, né, há pouco tempo aconteceu mais um, né? Que podia dar merda, mas não vai dar, né? Mas tudo bem. E assim, eu acho que a gente chegou num ponto profissionalmente e como sociedade em que, pô, gente, se a gente continuasse do jeito que a gente tava, talvez desse merda, né? Todo nego infeliz, o gás carbônico, o planeta indo pro saco. E se de repente a gente começa realmente, cara, eu vou morar no interior, eu vou ficar em casa, eu não vou ter carro. Pô, Uhum. pensa nisso. Eu aqui em casa a gente já tá meio do tipo, puta, tem 2 carros, eu acho que eu vou vender. Eu vendi um carro meu há 2 meses atrás. Eu falei, Então, não, o carro estava parado na garagem, não estava fazendo nada com o carro. Eu falei, eu vou vender. exato. Porque assim, uma coisa é você pegar o trem todo dia, 2 vezes por dia. Outra coisa é você pegar uma vez por semana, duas. Uhum. Né? Tipo, deixa de ser um incômodo. Ah, é chato? Ah, é chato. Ah, mano, né? Tipo, tem cheiro de mendigo, né? Aquela brincadeira, né? Mas tipo, porra, mas é 2 vezes por Ah, semana só, não é minha vida, não vou morrer por causa Mas, disso. mas até se você pegar o carro, o fato de você estar dirigindo pelo menos 2 dias, vamos botar 2 dias, Sim. menos, de certa forma isso é positivo, Não, total, sacou? total. Então, por mais que a gente tenha passado por uma fase aí de 2 anos com muita coisa negativa, né? Ainda não Uhum. passou, porque ainda tem muita coisa ainda acontecendo ainda, o mundo está à Sim. loucura. Eu acho que ver essa situação de trabalho, em vez de uma coisa. Foi difícil no início? Foi difícil pra caralho. Foi Terrível. uma adaptação. Né? Eu, por exemplo, uma das dificuldades que eu mais tive no início foi a falta de ter pessoas falando ao redor, sacou? É. Era uma coisa que me botava num transe. Sabe aquela zona que eu estava falando? Uhum. Aquela barulho de escritório. Aí eu descobri que tem canais no YouTube de barulho de escritório. Sacou? Entendeu? E aí resolveu o problema, tá vendo? Por enquanto, hoje em dia eu já não preciso mais, eu já prefiro o silêncio dos passarinhos cantando, cara. Você sabe que eu ia falar que eu foi o contrário. Eu, assim, era muito barulho do escritório, que não me deixava concentrar. E eu, quando eu comecei a trabalhar em casa, eu achei no Spotify canais com barulho de natureza, de chuva, de não sei o que, cara. Isso eu uso Botava para dormir. aquilo, nossa. Só adoro para dormir. Eu Então, o aprendi com barulho as do crianças. silêncio é sensacional, cara. O barulho do silêncio, né? Do tipo, Caralho, isso é muito filosófico, porra, é cara. muito O bom. barulho do silêncio. Porra, The Sound of Caralho. Silence. Hello, darkness, my Caraca. old friend. I've come to talk with you again. É, meu amigo, isso aí. Caraca. Mas não, mas assim, era um negócio que, porra, presencialmente no escritório, eu não conseguia chegar nesse ponto, porque eu tava o tempo todo aqui, a hora que eu começar, oi, o que que é? O tempo todo, o tempo todo. Tanto é que eu parei de levar Agora, fone de ouvido, porque não adiantava. você me lembrou de uma outra dificuldade que apareceu, e é uma coisa assim complicada, tá? É que eu estou te falando de uma empresa que tem muita gente, né? Sim. É uma quantidade, eu acho que, se não me engano, agora a gente está em 2.000 e alguma coisa funcionários, né? Ao redor do mundo inteiro. Uhum. E a gente contratou muito, a gente contratou muita gente. Então, chegou-se num ponto, quando você contrata uma pessoa para o escritório, tem-se uma sensação de que aquela pessoa está vivendo ali com você. Então, você, de certa forma, uma hora ou outra, vai conversar com a pessoa, vai almoçar com a pessoa, vai, enfim, interagir com a pessoa. Como eu falei, as pessoas ficaram muito mais presas nos seus projetos e não na empresa em si. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a contratar pessoas, contratar pessoas, contratar pessoas, e as pessoas se isolaram. Só para explicar uma coisa, a LM sempre teve uma atitude de você preparar a pessoa, né? Porque assim, como a gente tem muito programa proprietário, como se tem muita documentação que é só nós, mesmo que a gente contrate uma pessoa que já esteja, digamos assim, seja mais sênior, né? Precisa de Mais um treinamento, precisa. você precisa treinar a pessoa para poder trabalhar, para chegar ao auge do que a pessoa possa Uhum. né, dar ao trabalho. Produzir. Então,
Era mais fácil quando a gente estava pessoalmente, porque a pessoa podia sentar do meu lado, eu me observar trabalhando, ou a gente podia conversar, eu podia chegar perto dela e tal. O que acontece hoje em dia é que ela virou, a gente chama de daycare, né? Creche. Como se fala daycare? De creche. Você larga a pessoa lá. Sabe? Tipo, igual o pai, tipo assim, opa, minha filha, não sei o que, tá aqui. Aí larga, e a pessoa tem que, tipo assim, e agora? Como é que eu vou fazer para arrumar meus amiguinhos? Como é que eu faço essa coisa? Então a pessoa fica isolada. Uhum. Como você faz para conseguir, por exemplo, a cultura de uma empresa? A cultura de uma empresa é uma coisa muito importante. Você trazer, né, aquela sensação de você estar participando de algo maior, né? Sim. A cultura da empresa, né? E é uma coisa muito importante. Você tem a cultura da Disney, mas acima disso, o George Lucas, uma coisa que ele desenvolveu muito internamente foi essa cultura que é uma cultura, às vezes, que é uma cultura maker, né? Todo mundo faz. Quantas vezes eu não cheguei no trabalho e a pessoa mostrando para mim fotos do que fez na garagem, né? No Uhum. final de semana. Aliás, eu ainda não terminei meu arcade, tá? Jura por Deus? Cara, eu Não jurava que consegui. você já tinha terminado. O Rafa me perguntou Não, isso outro dia. Ele falou, não, ai, eu pai, o ainda Delcio não. terminou o coisa dele. Eu falei, cara, não vi mais Não, foto. não, eu tenho vergonha, mas eu não consegui ainda Pede terminar meu pro arcade. Flávio Mac te ajudar, Não, porque. ele me ajuda. Então, Ele, ele ele manja desses negócios. e eu vou dizer o porquê. Eu sou um pouco perfeccionista nesse sentido, sacou? Eu sei, todo mundo vai jogar o videogame, todo mundo vai se importar, mas se tiver uma falha no videogame, como o videogame vai ficar aqui no escritório, o arcade, eu Uhum. vou olhar aquela falha e aquela falha vai me incomodar pro resto da vida. Vai te E eu sei corroer, né? disso, sacou? Então, toda vez que tem um risquinho, uma parada assim, antes de eu. Porque uma vez que eu botar O o acrílico, negócio, né? acabou. Eu lixo, aí eu passo a massa de novo, aí eu lixo, até ficar perfeita a parada. E o Flávio já não aguenta mais com essa porra, sacou? Ele não aguenta mais, sabe? Então, Daqui a pouco ele enfim, aparece mas com um robô feito de Lego pra lixar esse negócio pra você. Né, você vai não, ver. mas o chato é que chegou numa parte que eu não gosto de fazer. Sabe quando chega no. Isso é um problema sério do projeto pessoal. Empolgadão, caralho, madeira, caralho. Chegou na parte de pintar e lixar, eu odeio lixar com todas as minhas forças, sacou? E não adianta eu ir para a garagem agora, por exemplo, né? Ô, Eloy, tchau, eu ir para a garagem e lixar por uma hora. Porque faz uma cagada tão grande que me demora mais tempo para Pra limpar do que limpar. para lixar, sacou? Então, mas eu prometo que até o final do ano, ó, eu vou prometer aqui ao vivo para todo Ixi, mundo, até o final do ano eu vou cobrem. terminar essa merda. Eu termino essa merda, tá bom? Quase lá. Tá certo, tá, Tá? eu não ia Eu falar esqueci o nada. que eu Eu estava também falando antes esqueci o que a gente disso. já tava falando. Ai, De meu Deus. treinar as Então, pessoas. mas aí, Treinar. assim, tem um ponto que eu acho que, assim, quando você falou do treinamento, tem duas coisas que me vieram à cabeça, né? A primeira, para quem ouve aqui o podcast, a gente já viu, eu não vou citar exatamente o episódio, mas porque eu não vou lembrar o número, então vai ficar meio. Não, mas é foda, pô, eu vou lembrar o número do episódio, é Ainda foda. bem que você falou a verdade. Ainda bem Não, que você falou pô, a o pessoal verdade. já sabe, Tá. eu já não sabia nem. Antigamente, eu melhorei muito porque eu não sabia nem o número do episódio atual quando eu ia fazer a apresentação, né? Agora eu sei, então já. Não, mas assim, teve um dos convidados que comentou, falou, porra, quando eu fui contratado pela empresa tal, eu cheguei lá não tinha lugar pra sentar. O nego não sabia o que eu tava fazendo lá. Porque contrataram tal. E tipo, o que eu faço? Então, isso me lembra que muitas vezes o presencial não é garantia de que a empresa está organizada para receber um funcionário novo, tem estrutura para isso e vai passar a sua cultura para esse funcionário. Né? Vai dar o treinamento e vai fazer a cultura. Da mesma forma, aí eu vou dar um exemplo que é caseiro, meu aqui, Chaos. Né? Create a World. Né? Vou fazer o jabá, né? Momento jabá. Vai. Momento jabá. Cadê o gaveta para fazer o momento jabá absurdo aqui? Não, mas o lance é, eu trabalho para Chaos há 6 anos. Tá? E eu estive uma vez no escritório lá na Bulgária, quando eu participei do evento no Total Chaos. E eu me sinto muito parte da empresa. Por quê? Porque pelo fato de ser uma empresa em um país que não necessariamente é um centro, a Bulgária não é um centro, né? Eles sempre tiveram que ter escritório em Los Angeles, que é onde o Chris fica. Eles têm escritório no Japão, na Coreia.
E aí, e agora, né, depois que comprou a antiga Render Legion, né, que é na República Tcheca, né, eles sempre tiveram que ter um jeito de que você fizesse parte da empresa, mesmo você estando longe, porque muita gente estava longe. E eles fazem, cara, é muito legal, porque assim, meu filho vai para a escola com uma mochila da Chaos. O meu avental para cozinhar é um avental escrito Chaos. Quando eu fiquei, né, doente lá 2 anos atrás com Covid, a empresa me mandou uma caixa de doces com fica até aqui no escritório, com um cartão, ó, melhoras e não sei o quê. Ou seja, eles não precisam estar comigo, nunca estiveram comigo fisicamente, para me fazer sentir parte da empresa. Quando eu tenho as reuniões quinzenais, quer dizer, toda segunda-feira, a cada 2 segunda-feira, né? Segunda-feira sim, segunda-feira não, 7 horas da manhã eu tenho reunião com eles. Por vídeo, sempre por vídeo. Ó, não, tá aqui, não, você viu o chat, não sei o quê. Porque a gente está trabalhando o tempo todo. E as plataformas dentro do Google, a gente usa Google G Suite, né? Porra, funciona bem pra cacete, porque a gente tá no chat o tempo todo, e agora tem a Escape, né, que faz parte junto, que eles estão na Alemanha, sabe? Então, tipo, a empresa sempre entendeu que ela tinha que dar um jeito de fazer você se sentir parte, você estando longe, porque a empresa Uhum. é assim, é a natureza da empresa. Eu lembro quando essa camiseta aqui, por exemplo, né, que é a mais nova, né, que é do novo slogan e tal, eles tomaram cuidado de a menina do RH me mandou uma mensagem, falou, Ricardo, qual o tamanho de camiseta que você usa? Porque, óbvio, ela não tinha como me ver, né? Ela, ó, vou te mandar um site, você tira medidas de você, vê no site, você me fala o tamanho que eu vou te mandar uma camiseta pra você poder usar, bacana, tal, pra você, né, sair. Porra, esse cuidado, sabe? Esse tipo de coisa Uhum. faz parte da cultura da empresa e faz você falar, porra, puta orgulho. Eu tenho um puta no orgulho de trabalhar pra Chaos. Exatamente porque eu me sinto cuidado por eles. Uhum. Sabe? Tipo, eu lembro que até hoje, quando eu fiquei doente, eles sabiam, porque foi assim, o meu primeiro dia de Covid foi no dia do evento do 24 Hours, né? Foi uma merda. Com minha enxaqueca e eu apresentando bagulho ao vivo. Foi bem ruim, Uf. né? E aí eu comentei, quando eu saí, quando eu falei, ó, gente, tô com Covid, vou ficar por fora tal. Eles o tempo todo mandando mensagem. Primeiro call que eu fiz quando eu voltei à ativa, depois da internação e o cacete, eu me lembro até hoje, eles estavam, por acaso, era um dia que tava a galera no escritório, né? Porque eles também estavam todos, ainda tá híbrido lá. E uma galera da diretoria viu que eu estava na tela da TED, que é a minha gestora. O pessoal viu, eu vi os caras lá atrás, assim, fizeram assim, vieram atrás, ai, como é que você tá? Você tá melhor, não sei o quê. Sabe, tipo, esse tipo de coisa, você fala, pô, que legal, velho. Pô, os caras, eles, que bom que você tá melhor, nossa, a gente tá muito feliz porque você tá aqui. Pô, isso é do caralho. Isso é Sim, do sim. caralho. Isso faz. Se a empresa estiver preparada, não precisa de uma pandemia. Se ela estiver preparada, aí a LM tem toda a condição de virar e falar assim: galera, é o seguinte, a gente vai contratar gente de fora. Se o cara estiver aqui na região, né, na Bay Area, você vai vir aqui uma semana para fazer treinamento. Porque tem agora um departamento de treinamento. Ah, você é remoto? Não tem problema, a gente tem esse treinamento remoto. Para o cara só chegar para a equipe do Delcio depois que ele tiver tido toda essa integração, esse Uhum. treinamento. Ou seja, dá para resolver. Né? A gente não pode Porque trabalhar como era presencial, né? é, tudo que você está falando assim, é super pertinente. E é engraçado porque em empresas grandes, né, a grande dificuldade de uma empresa grande é justamente quando você fala que a pessoa é contratada e não tem onde sentar, isso para mim mostra o quão é difícil quando você tem uma empresa muito grande, onde a informação ela é muito separada dos núcleos, sacou? Sim. Onde eu posso contratar uma pessoa, mas quem está falando com a pessoa é o RH, e aí tem que passar pela produção para chegar a mim, então no final a informação meio que se perde, sacou? Uhum. Isso, por mais que seja tipo assim, pensando assim friamente, tipo, um absurdo, né? Como é que a pessoa chega num lugar e não tem para onde sentar? É uma coisa que eu entendo que vai acontecer. Agora, o que é engraçado é porque o senso de cultura, né, de uma empresa, principalmente uma empresa grande, ela é uma coisa muito difícil, porque quando você está numa empresa menor, você tem aquela sensação de que, tipo, pô, eu estou perto do dono da empresa. Sabe? Aquela sensação de, Uhum. tipo, tem um velhinho, sacou? Tem um velhinho que fundou a empresa, que Uma né, barba o branca, um cabelo que faz assim, né? papai de todo mundo, É, né? E Papai tipo Smurf, assim, né?
empresas, na verdade, ela tem, você tem o CEO da empresa, você tem a gerência da empresa, caramba, quatro, mas você tem também, tipo assim, as pessoas que estão financiando a empresa, né? Os Uhum. shareholders e o caralho a quatro. Então, empresas, elas são muito mais frias do que essa impressão que a gente tem do velhinho, né? Papai ajudando todo mundo. Sim. Então, o vovô, né? Seria mais vovô, vovô É. ajudando todo mundo. É, e aí entra certas coisas, por exemplo, o cuidado de você ter, mesmo dentro de uma empresa grande, essa interação social, é isso que eu estava falando da cultura. Por exemplo, tá? Eu falo com você, é uma coisa que eu não sei se você sabe disso, mas há 2 anos já eu ministrei e ajudei o que a gente chama de Jedi Academy. E o Jedi Academy era uma coisa que já é um programa de trainee, tá? Uhum. Então, a ILM chega em alguns, principalmente a Nomon, algumas das universidades, traz pessoas que acabaram de sair das suas universidades e a gente faz um curso rápido com a pessoa para identificar potenciais. Né? Uhum. Então, durante 6 semanas, a gente dá palestras e coisa e tal para identificar funcionários para a ILM. Ver os midi-chlorians, É, né? basicamente isso. Então, a gente chama isso de Academia Jedi, e os últimos 2 anos eu fiz parte do grupo que organiza isso, tá? No departamento generalista, tá? Aham. A grande dificuldade que a gente teve é ter essa sensação de comunidade, sacou? Da Uhum. pessoa entrar para a nossa Academia Jedi e se sentir parte do todo, sacou? Entender a cultura de uma maneira rápida. Porque as pessoas às vezes confundem cultura com a empresa te mandando mensagem no seu aniversário. Não é isso que eu estou Motivacional, falando. né? Essas coisas. Sacou? Né? Ah, olha que linda, a empresa lembrou do meu aniversário. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a pessoa entrar e ter um contato, uma pessoa com ela possa falar e conversar, e, enfim. Então, a gente criou um sistema de mentoria, onde antigamente, quando você entrava na ILM, você sempre era assinado não, assigned, assinado, Designado. não é assigned, designado uma pessoa que seria diretamente o seu mentor, né? Uhum. Isso começou a ficar inviável por causa da internet. Você não consegue, tipo assim, da internet não, do trabalho remoto. Você não consegue mais ficar o tempo todo sentado do lado vendo o que a pessoa está fazendo, sacou, fazendo perguntas e coisa e tal. Já não é tão viável isso. E a gente começou a criar basicamente salas de aula. Então, a última Academia Jedi foi basicamente uma sala de aula. Eu lutei, Eloy, para trazer pessoas como Richard Bluff, que é o cara que é responsável pelo Mandaloriano, né? Que está diretamente ligado com o John Favreau, trazer Enrico Dam, que são pessoas que as pessoas hoje em dia não sabem, mas, por exemplo, John No, trazer o John No para falar diretamente com pessoas dos seus 20 e poucos anos, acabaram de sair da faculdade, e ter essa capacidade, porque é isso que faz o diferencial no escritório, é eu estar passando e eu entrar no elevador com a porra do John No, sacou? Foda, Eu né? poder trocar figurinha com o cara. A pessoa que está entrando na academia, o que ela vai ganhar? Ah, beleza, eu vou ver algumas informações, mas eu vi essa merda no YouTube. O que eu vou ganhar? Você, então, eu lutei muito para essa galera poder ter essa sensação de cultura da ILM. Afinal de contas, uma coisa que eu vendo muito, talvez eu nunca tenha falado isso para você. Eu tive uma, uma revelação de. Eu estava vendo TV. Você sabe que eu botei agora energia solar na Não, minha casa? não comentou. É. Coloquei energia solar porque tem uma época que a luz estava desligando direto. Quando era queimado, o cara matou, a É. luz estava. E eu estava uma noite trabalhando e a luz apagou. Eu, puta, parei, eu esqueci de salvar aquela merda, né? Devia ter um backup, né? Mas não tive, enfim, Normal. acontece. A luz acabou. E aí, quando voltou, a luz, aquele negócio de pisca, né? Voltou, Sim. acabou, sei o quê. A lâmpada queimou. Aí eu falei, putz, vou trocar a lâmpada. Peguei a lâmpada, botei a minha camisa aqui. Você está com a do caos, né? É. Eu tô com a camisa. Aí as pessoas pensam, você bota essa camisa para. Não, esse aqui é meu pijama, gente. Como eu dou, né? Eu acabei de. Eu estava aqui de bobeira, e a Eloy, tipo, vamos gravar comigo? Então, é meu É. pijama. Mas aqui tem a lâmpada. Então, na hora que eu estava trocando a lâmpada, né? Eu falei, putz, engraçado, a lâmpada é a marca da ILM.
já que tá a marca aqui, né? É a lâmpada e tem uma engrenagem embaixo, né? E você para pensar, você pensa, putz, a lâmpada, né? Industrial é a engrenagem, É a o indústria light. solar e média, né? A indústria é a engrenagem, que significa, remete enfim, tecnologia, a capacidade de você conseguir fazer, sei lá, 2.000 De shots em produção, né? produção, essas coisas todas, né? A lâmpada é a criatividade, ideia, inovação, né? E foi quando eu estava segurando a lâmpada. Aí eu parei a pensar, e a mágica? Cadê a mágica dessa parada? Sacou? Uhum. Eu fiquei, isso me perturbou, cara. Eu juro por Deus que eu fiquei um Ficou tempão bolado. pensando, caralho, cadê a mágica? Cadê a mágica dessa porra? Até que o momento que, tipo, eu tive uma epifania, sei lá, É, um momento epifania. de, tipo, de luz. Eu falei, cara, a mágica é o que une essa criatividade à tecnologia, sacou? É Aham. essa cola. E essa cola são as pessoas. A mágica da ILM são as pessoas da ILM, tá? E eu falei isso para o CEO quase chorou. Sacanagem, tô zoando. É, se você for parar para pensar, o grande diferencial para mim, da empresa que eu trabalho, o único motivo de eu ainda estar trabalhando lá é justamente as pessoas que estão trabalhando. E Uhum. esse trabalho remoto cria essa dificuldade, porque pessoas é uma coisa social. Sim. E você, se você não souber trabalhar essa coisa social, por exemplo, você é meu amigo já de longa data, a gente infelizmente não consegue se ver todo dia, mas, e às vezes até eu estou muito ocupado e te ignoro, eu perdoo-me, Uhum. é, mas isso pode fazer com que a nossa amizade se fique melhor ou às vezes pior, Sim. sacou? Porque se você começar a ver, puta, o Delcio veio para São Paulo e não me mandou uma mensagem, Filho da esse filho da puta. puta, é? Mas enfim, eu acho que essa liga, essas pessoas, é justamente a maior dificuldade que tem quando você está fazendo empresa. A tecnologia, como que vai fazer para o sistema funcionar? Isso você se Dá-se um vira, jeito. sacou? É como você vai lidar com as pessoas, como é que você vai revisar o trabalho, como é que você vai criticar o trabalho de uma pessoa. Uma coisa, por exemplo, que mudou muito, antigamente eu apontava para as coisas. Muda isso aqui, muda isso aqui. Hoje em dia eu desenho tipo, a imagem da pessoa, eu tenho como tipo, fazer o Uhum. desenho, muda isso aqui, não sei o quê, dou o print e mando para ela. Eu consegui hoje em dia, olha que maneiro, hoje em dia eu registro, está registrado os meus notes. Não precisa ter uma mulherzinha lá digital e ficar meio que no ar. Eu estou desenhando, sacou? Ainda tenho a oportunidade de desenhar um peruzinho, sacanagem. Não faço isso, não. Sacou? Mas eu faço desenhar umas coisinhas assim engraçadas e coisa e tal, sacou? E é isso que eu estou falando, São interações, né? essas interações, Mas você entendeu? sabe que, assim, você falou agora, né, porque, né, a gente basicamente via internet e tal. Eu não sei se você lembra quando você foi me pegar no hotel aquela vez, lá Uhum. em 2017, né, que a gente foi, acho que o primeiro lugar que a gente foi o Porta-Aviões, né? Isso. E eu não sei se você Europa. lembra que minha mulher perguntou se a gente já tinha se encontrado antes. Não, Que aquela é, foi a primeira vez, né? então, que eu falei, não, mas você já nos conhecia antes? Eu falei, não. Como não? Eu falei, não, a gente se conheceu na internet. A primeira vez que a gente conversou foi no episódio do podcast que eu gravei com você. Ela falou, meu, eu achei que vocês já se conheciam há muito tempo. Tipo, que vocês já, sei lá, trabalharam juntos e tal. E aí, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente também esquece que laços e amizades e esse tipo de interação também pode acontecer via internet, desde que elas sejam naturais para as pessoas que estão acontecendo. Eu acho que muitas vezes as empresas erram de tentar forçar interações. Por exemplo, olha, a regra é todo mundo com a câmera, que você falou. Ou a regra é todo mundo. Formalidades, eu diria. Exato, exato. Tipo, Formalidades. todo mundo tem que estar com o chat de voz o tempo todo ligado porque a gente quer ouvir. Não, velho, eventualmente, cara, eu já cansei, juro por Deus, eu já cansei. Tem um cara, né, que trabalha na minha equipe, o Carlão, que volta e meia, às vezes, sei lá, 8 horas da noite, tipo, a gente tá aqui fazendo hora extra e tal, fala, ai, gente, puta, não, né, precisa acabar ele. Pô, gente, parece que ela quer desligar, né? Aí eu falei, não, gente, pô, mas já são 8 horas. Não, eu já parei de trabalhar faz 2 horas, eu tô aqui só batendo papo.
Entendeu? Tipo, e a gente fala, ah, puta, eu sei, que não, você foda tal. E a gente acaba desligando, e às vezes o pessoal fica batendo papo. E quando se encontra, por exemplo, ah, vai ter alguma coisa no escritório, vamos todo mundo. A galera se encontra como se, como literalmente se falou ontem e tá se falando hoje de novo. Então eu acho que talvez para nós seja um aprendizado muito interessante, socialmente falando, de a gente, de repente, parar com um certo. Porque, cara, a gente sempre vai ter preconceito com novas modalidades, né? Por mais que você conheça um monte de gente que conheceu a esposa no ICQ, sei lá eu, Uhum. né? Oh, Né? Eu não consigo mais fazer, depois que eu operei, não chega eu mais no. sei. Não, não dá uma forçada, É não. Dá muito uma foda. forçada. É Mas, igual sabe? quando eu operei também a garganta, eu não consigo mais fazer um barulho de Chewbacca perfeito. Eu já não consigo Nunca mais, porque mais, né? eu tirei minha úvula para não roncar. Eu Olha não tenho só. úvula. Não fala isso pra É. minha esposa, que ela vai querer que eu faça isso. Mas, enfim. E. Não, eu não tenho mais falsete, eu não chego mais no falsete. Mas assim, sabe, tipo, a gente tem um preconceito, né, com outras coisas. De repente, se a gente parar de falar, não, cara, de boa, faz parte, estamos aí. Também é nosso, né? Também é um pouco da nossa cultura como pessoas, como sociedade, ter esse preconceito contra os relacionamentos virtuais. Né? Uhum. E eu acho que essa conversa aqui é uma prova de que são tão reais e tão significativos quanto um relacionamento de um cara que mora. Teu lado. Muitas vezes você pode falar assim, puta, cara, eu falo mais com você, a gente conversa mais, a gente se dá melhor do que eu me dou com meu vizinho. Uhum. E ok, e é do caralho. E aí quando se encontra, porra, é muito foda, a gente, né, sai, passeia, vai, não sei o que, vai almoçar junto. A gente fala que vai gravar durante 1 hora e toma 2. Entendeu? É É, isso. é. Eu sei que Meu, você meu, meu tem que celu- ir. meu celular tá, tipo, piscando, Eu já sei que você tem ignorei. que Eu já, finalizar. eu já. Sabe quando você já sabe que tá fudido? É tipo, tinha um amigo meu que fazia essa expressão, como é que era? O que que é um Peito peido pra com quem uma tá pessoa que já tá cagado. toda cagada? É, mais ou Sacou? menos isso. É mais ou menos isso. Mas relaxa. E isso que eu acho que você falou é importante, porque é, empresas, principalmente empresas grandes, tendem a ver você como um número, sacou? Verdade. Você é uma coisa. E isso é criado da maneira certa, porque tipo assim, é muito mais fácil você, por exemplo, despedir um número do que você despedir uma pessoa, Sim. sacou? É muito mais fácil. Então, existe isso, mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem que ter, tipo, como tudo aqui, eu acho que o tema desse programa é balança. Porque tudo que o Deus está falando é balança. É Você verdade. tem que ter uma balança em relação a isso, porque você não pode trabalhar pensando que as pessoas são robôs. Sacou? Pessoas têm família, e as pessoas trabalham melhor. Eu realmente acredito. As pessoas trabalham melhor quando elas estão felizes, quando elas se sentem, quando elas entendem que o trabalho dela, o resultado do trabalho dela faz a diferença. Sacou? Tipo, eu não gosto de trabalhar com gente que, tipo, faz o mínimo necessário sacou? Só porque eu pedi. Eu quero que a Sim. pessoa seja ela, sacou? Enfim, eu estou falando muito. E tem uma coisa também, pode até ser o desfecho disso tudo, você vai querer falar, eu sei de certeza. Mas o maior problema, você sabe qual é o maior problema do trabalho remoto? Hum, Eu qual vou, é? eu posso demonstrar? Vou Pode. demonstrar. É a pessoa entrar É falando, no fala, mudo. fala, fala, e tá tudo mudo, sacou? Ah, mas cara, é engraçado. 2 anos depois a gente sofre isso todo dia em reunião, né? Começa a reunião, fulano, tá no mudo. É É, eu, normal. te, eu não tenho aqui, A não gente tá começou aqui, esse, mas esse episódio com eu tinha você uma, não eu tinha conseguindo uma falar. plaquinha, você tá mudo, sacou? Mas, cara, faz parte. Eu acho que tudo faz parte, tudo. Como você falou, né? O pessoal não tem como é que se diz? O hábito de fazer videochamada. Verdade. Agora temos. E vamos embora, e vamos fazendo. E isso abre um leque absurdo. Eu estava vendo aqui no Zoom, a gente está, né, usando o Zoom aqui para fazer essa gravação. E ele tem agora aquele lance de ambiente virtual. Eu nem testei, eu nem quis testar aqui para não, até para não tomar tempo, mas tipo, que você pode criar uma sala de reuniões virtual que fica cada um a cabecinha das pessoas como se estivesse na sala de reunião. Ah, é? É. E aí, assim, pô, a gente começa a viajar numas coisas que de metaverso e tal, a gente no episódio Eu tava anterior. com, eu, eu tava com medo de você falar de metaverso e reunião.
Não, sacou? então, mas no episódio anterior, né, eu tava falando com o Andrezão sobre metaverso e tal. E uma coisa que é interessante é que, assim, eventualmente, você pode, de repente, falar assim, cara, temos uma reunião agora. Beleza. Vamos pensar só em tecnologia que já existe. Você bota o Kinect na tua frente, Kinect, né, que é uma tecnologia barata a essa altura. Meu, você não precisa de óculos, você não precisa de nada. Você bota o teu monitor aqui, ele te coloca numa sala de reuniões que você vai fazendo assim, você vai vendo as pessoas, ele vai fazendo o tracking da tua câmera, vai te mostrando o que você precisa, e você tem uma sala virtual para conversar com as pessoas. Uma janela, a Microsoft tinha alguns anos atrás uma janela virtual, né, que eram estações de trabalho que você tinha uma tela de altíssima definição que parecia uma janela. Eles faziam bem um cenáriozinho para parecer uma janela, para que você olhasse como se tivesse uma pessoa dentro de uma sala, porque sentia-se essa necessidade. A gente, de repente, cara, daqui, sei lá, um ano, a gente está falando de ambientes virtuais de verdade, que você não precisa de óculos, que você pode simplesmente, né, como a câmera que eu faço assim, ela me segue, né? Não tem motivo para você não ter uma câmera que fica me filmando de frente, mas quando eu faço assim, ela me mostra outra coisa. Então, eu acho que a gente vai chegar num meio termo. Eu acho que a gente vai Você chegar está num ponto. falando disso, você tá falando disso, me lembrou, a minha primeira SIGGRAPH foi em 2008. A SIGGRAPH eu acho em Anaheim. Uhum. E eu lembro até hoje que eu estava num daquelas estandes, né? Falando com a pessoa, não sei o quê, e de repente chegou um robô, literalmente, com uma tela e uma câmera, e o robô chegou do meu lado. Oi, eu sou o Johnny. Prazer te conhecer. Eu trabalho no seu. Ou seja, era uma pessoa que estava remotamente na Coreia do Sul, sei Visitando. lá, sacou? Visitando e ele ia de stand em stand com aquele robozinho. Sacou? Olha que parada legal. Maluco. Na época eu falei assim, pum, É. explodiu minha mente, sacou? Agora, eu realmente estou considerando ter um robozinho aí. Olha que legal seria ter um robozinho aí no Brasil, sacou? Ter o seu aniversário, as coisas assim, e tá lá o Delson. Ué, mas né, é possível. Telepresença, por que não? De novo, eu acho que muito do que a gente está falando aqui tem a ver com os nossos conceitos prévios, né? Para não falar preconceito, porque parece que é uma coisa ruim, mas a gente tem conceitos ou ideias pré-concebidas de coisas que a gente, de relações, etc. Então, de repente, cara, é isso. Outro dia eu tenho uma foto muito legal do meu filho jogando videogame com um amigo dele que mora em Miami, né? E aí, assim, a tela do Xbox, eles estavam com o Kinect, né? Então, de um lado o Skype, então ele via a nossa sala, a gente via a sala da casa deles, e os dois moleques jogando videogame e falando merda, como se eles estivessem, tipo, Um um do do lado lado do do outro. outro. Aí passou lá o Léo, que é o pai do menino, eu tava do lado e falou, ô Léo, aí ele olhou, ô Ricardo, como é que você tá? Não sei o quê. Tipo, como se fosse uma janela. Isso, sei lá, faz uns 6 anos, 7 anos. Pô, por que a gente não faz isso? Por que a gente não usa isso? A tecnologia tá aí faz tempo. É uma questão da gente querer Isso usar, é, né? isso é uma coisa até filosófica, né, Lore? A presença não precisa ser física. Olha que bonito. Não precisa, mas não precisa Você mesmo. pode, você aí, garoto de 20 anos, está achando que tem que ficar Até do você, lado da sua vou botar menina. você em tela cheia pra fazer, para falar isso. Manda bala, vai. Pode Você, tá fechar bom. com chave de Tá, ouro. tá. Você aí, menino de 20 anos, que está achando que você, pô, só porque começou a namorar agora, sua menininha, seu menininho, tem que ficar o tempo todo com ele, sacou? Grudado o tempo todo. Não necessariamente ficar presencialmente, fisicamente, significa ficar presencialmente na vida da pessoa. Pense nisso. Rapaz. Como diria o Jeremy Clarkson, e com esta bomba terminamos esse episódio. Muito bom. É muito bom, cara, muito bom. Dacião, cara, obrigado. Eu acho que foi um papo É. muito, muito gostoso. Claro, pela parte pessoal, obviamente, né? Mas eu acho que foi bem interessante para a galera conhecer, saber um pouquinho, né, de grandes empresas, como é que elas funcionam, como é que a coisa está rodando e até, né, abrir um pouco a mente da galera aí para essas novas situações, esse novo mundo que a gente está enfrentando, porque parece que já acabou a pandemia, né? Todo mundo está agindo como É, se tivesse acabado, é. né? E, então tá bom, mas o que que nós vamos tirar, né? O turning point que eu falei, o que que nós vamos tirar de bom disso? Como é que o mundo pode mudar, ele pode melhorar? A gente tem uma chance para isso agora. E às vezes é o lance do se a gente conseguir ter um, sei lá, um balanço mais legal entre a vida pessoal e a vida profissional,
de repente o mundo inteiro melhora, porque as pessoas ficam mais felizes, elas começam a agir de uma outra forma, né? Porque, sei lá, de repente é isso, né? Uma guerra é evitada porque as pessoas estão felizes simplesmente, né? Ninguém está preocupado com outras coisas. Então, obrigado, assim, obrigado demais. De nada. Vai comer meu cu, mas não tem problema nenhum. Cara, tá aí uma imagem que eu não precisava. Dorme às 7 horas da noite. Ela tá desesperada que eu tenho que ir lá pegar uma parada dela. Enfim. Marissa tá vai querer me matar. Marissa tá viajando, tá de boa. Então tá bom. Tu vai ficar com a cara de bunda quando eu chegar na casa dela. Tá bom? Mas tá de boa. Então tá bom. Gente, então é isso. Obrigado pela audiência, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Eu tô falando da minha. Tô crente que você já cortou, não cortou? Não cortei nada. Mas ela não fala português, então tá tudo bem. Tá bom. Apesar de ela ser descendente de italiano, né? Ela não entende português. Mas eu dei de bandeja pra uma porrada de pessoas aí, pra imaginar eu sendo comido pela bunda. A gente pode cortar a minha. Aí ok. Fingir que não Tá sabe bom. o que é. Então, obrigado pela audiência, gente. A gente se vê no próximo episódio desse limpíssimo podcast. Tchau. Aí, bonitinho. Igualzinho, né? Eu tava realmente achando que